A história começa com um grupo de crianças sonhando se tornar caçadores de tesouro, com o objetivo de obter riquezas e glória. Todos estão de acordo, incluindo uma criança vestida com uma caixa de papelão, e eles fazem junto um juramento de se tornar os melhores heróis do mundo. Os caçadores de tesouros viajam pelo mundo para explorar ruínas chamadas de Cofres do Tesouro, onde pode coletar as relíquias escondidas. Eles arriscam suas vidas enfrentando os monstros conhecidos como fantasmas, mas em troca podem obter vastas riquezas e glória. Um clã muito respeitado está realizando entrevista para possíveis novos membros, e nosso protagonista chamado Cry está na fila esperando sua vez. Existe um limite até onde um caçador solo pode chegar, por isso é vital se juntar a um grupo se eles têm objetivos altos. Uma garota chamada Rhoda se apresenta a Cry, porque ele é o único ali que não parece ser esquisito, mas Cry de forma desajeitada não aperta sua mão. Rhoda quer se juntar a um grupo porque está tendo dificuldades com um certo cofre do tesouro, mas um cara a ridiculariza por tentar fazer isso sendo apenas nível 3. Rhoda se sente insultada quando ele a chama de amadora, mas o cara aponta que ela é um nível muito baixo para se juntar ao renomedado clã Primeiros Passos. Ele recomenda que ela corra para sua mamãe. Rhoda o desafia para uma luta, mas a discussão é interrompida, e Cry fica aliviado que a confusão acabou. Lá dentro, Rhoda se sente sobrecarregada com tantos caçadores que estão lá para se juntar ao clã Primeiros Passos. E ela fica chocada ao saber que é a quinta vez que Cry participa de uma dessas entrevistas. A habilidade é tudo para os caçadores. Aqueles com talento podem instantaneamente ganhar nome e subir na classificação, enquanto aqueles sem talento podem apenas agarrar as poucas chances que têm. O clã Primeiro Passos consiste em vários grupos, e o grupo Ark Brave é o mais forte. Nessa entrevista, eles conseguiram completar um cofre do tesouro de nível 7 com apenas 6 de seus membros. O líder deles é Ark Holden, e se ele aceitar um caçador, esse caçador tem a garantia de ser bem sucedido. No entanto, segundo Cry, o Ark Brave nunca aceitou um membro em uma dessas entrevistas. A mesa deles está cercada por muitos entrevistadores, e Hula se pergunta por que o outro grupo tem apenas uma cadeira vazia. Nesse momento, um grande sujeito chamado Greg aparece do nada e explica que aquela mesa pertence ao grupo de originalmente fundou o clã Primeiros Passos. Eles são chamados de Graver e chegaram à capital anos atrás com um talento abundante, fazendo um nome para si como um dos principais grupos da capital. O nome completo deles é Almas Enlutadas, e eles são na verdade os amigos de infância de Cry. Essa é a primeira vez que o grupo Gravel está aceitando novos membros, e essa é a razão pela qual tantas pessoas compareceram ao evento. Contudo, não há ninguém na mesa, então parece que pode ter sido apenas um boato falso. Um garoto ruivo faz sua presença ser notada, ao dizer que não tem tempo para perdedores, e exige saber onde os Gravels estão. Ele se gaba de já estar no nível 4 e planeja permitir que o grupo mais forte da capital o recrute. Uma garota chamada Tino é impedida de mostrar a esse garoto seu lugar, mas Tino planeja terminar a situação rapidamente, assim como sua irmã faria. Ela quer ensinar uma lição ao garoto, pois acredita que ela merece estar nas almas enlutadas antes dele. No entanto, ela é lembrada de que seu mestre do clã pediu para não causar confusão, mas já é tarde demais, pois todos começam a provocá-los, e logo abre espaço para a luta. Tino está ansiosa para começar, mas Cry está preocupado com algo e pede para Rhoda sair com ele. O garoto ruivo começa a provocá-los, mas Tino planeja ouvir o que ele tem a dizer depois de cortar sua cabeça, já que isso é algo que sua irmã faria. Enquanto Cry tenta escapar, ele pensa que nunca deveria ter vindo hoje. Quando a antecipação para a luta atinge seu auge, Tino sente algo chocante que imediatamente desvia sua atenção. Ela ignora completamente os gritos fervorosos da plateia pela batalha e não presta atenção no garoto ruivo que está energizando sua espada. Em vez disso, seu foco volta inteiramente para Cry. Tino surpreende todos ao correr em direção a Cry, mas o que ainda é mais estranho é que ela se refere a ele como mestre. Acontece que Cry é na verdade o mestre do clã Primeiros Passos e o líder das almas enlutadas. O clã estava esperando por ele para começar, e todos ficam chocados ao perceber quem ele realmente é. Nesta era dourada dos caçadores de tesouros, um homem se destacava entre todos, e seu nome era Cry. Vários anos antes de tudo isso, Cry e seus amigos chegaram à capital. Eles eram novatos, mas estavam completando cofres de tesouros adequados para iniciantes, em velocidade recorde. Uma vez Cry foi salvo por um de seus amigos que simplesmente assumiu que ele estava agindo de isca. Cry e seus amigos compartilhavam o mesmo sonho, se tornarem grandes caçadores, mas o nível de talento deles não era igual. Seus 5 amigos possuíam um potencial monstruoso, e Cry se considerava extremamente comum em comparação a eles.
Foi então que ele decidiu que só atrapalharia se continuasse com eles. Eles eram todos muito próximos, então nunca disseram nada, mas Cry sabia que teria que tomar a decisão de se afastar. Um dia, Cry se despediu deles, mas para sua surpresa, eles decidiram que ele seria o líder. Todos estavam em total acordo, e Cry se perguntou se eles ouviram o que ele acabou de falar. A decisão já estava tomada para ele, e Cry passou os 4 últimos anos como líder do grupo, formado por seus talentosos amigos de infância, desejando o tempo todo que pudesse se aposentar de ser um caçador de uma vez por todas. Voltando ao presente, Ruda mal pode acreditar que estava conversando com o mestre do clã Primeiros Passos. Cry estava super atrasado para a entrevista, porque dormiu demais, mas Ark acha que isso é apenas uma piada. Tino manda Ark se afastar de Cry, dizendo que odeia o quão superficial ele é, mas Ark também pensa que ela está brincando. Ele elogia Cry por estar ligeiramente observando a multidão, mas está completamente enganado. Ark está impressionado que Cry foi disfarçado sem uniforme, mas Cry aponta novamente que realmente só havia dormido demais. Tino já teve o suficiente de Ark e quer que ele seja removido do clã de uma vez, mas Ark é o líder do Ark Brave. Tino é uma caçadora solo afiliada aos Primeiros Passos e é aprendiz dos amigos de infância de Cry. Cry diz que não tem espaço para novos membros nas almas enlutadas, mas tem uma ideia e se pergunta se Ark Brave aceitaria um novo membro se ele o recomendasse. Ark confia em Cry de todo o coração, então ele afirma que aceitaria, o que surpreende todos na sala, já que Ark Brave raramente aceita novos membros. Porém, Ark comenta que uma pessoa a mais não faria mal. Cry fica contente que Ark seja um cara tão generoso, mas um dos membros do Ark Brave fica furioso com a ideia de alguém ser forçado a entrar na equipe. Tino, por outro lado, acha que será recomendado, então se sente extremamente agradecida. No entanto, ela é distraída quando o rapaz de cabelo mullet, que havia sido humilhado antes, busca sua vingança. Cry pede para ele deixá-lo em paz. O garoto se apresenta como Gilbert, e Cry fica surpreso ao saber que ele não está em nenhum grupo, mesmo sendo de nível 4. Cry percebe que Gilbert não será um trunfo imediato, mas com o treinamento certo de Ark e de outros, ele se tornará algo especial. No entanto, Cry admite que é péssimo em julgar as pessoas, então quem ele escolher para o Ark Brave será puramente baseado na sorte. Cry então choca a todos ao recomendar Gilbert, mas com uma condição. Ele explica que as coisas são mais importantes para um caçador é não perder, pois se for fraco coloca o grupo em perigo. Por isso ele precisa que Gilbert prove que não vai falhar. Cry avisa Gilbert de forma justa, dizendo que nunca perdeu uma vez sequer, desde que se tornou um caçador. Todos ficam impressionados com a confiança de Cry, mas o que eles não sabem é que isso não é verdade. Todos ficam impressionados com a confiança de Cry, mas o que eles não sabem é que isso só é verdade porque Cry nunca esteve numa luta real antes. Cry também não pretende lutar diretamente dessa vez. Ele torna as coisas mais interessantes ao anunciar que quem terminar com o anel dele será recomendado para o Ark Brave. Cry começa a confusão entregando o anel a Gilbert, e Tino imediatamente dá um chute no rosto do garoto de mullet, arrancando o anel de suas mãos. Todos ficam se perguntando se o garoto ainda está vivo. A multidão enlouqueceu enquanto todos tentam pegar o anel, e Cry informa que o anel na verdade é uma relíquia, e que eles podem ficar com ele se conseguirem. Conforme o caos se intensifica, Cry se despede de 2 pessoas que conheceu mais cedo e decide ir para casa. No dia seguinte, Cry é informado de que foi capa dos jornais. Ele causou uma grande briga que terminou com o local de entrevista totalmente destruído. A vice-líder do clã Ava está do seu lado, e Cry diz para ela usar fundos do Ark Brave para pagar o reparo. Ava acha que Cry depende demais de Ark, mas ele não vê problemas nisso. Ark é um cara muito tranquilo, então Cry também pede para que ele fale com a Associação de Exploradores em seu nome. A associação quer falar com Cry diretamente, mas ele não quer sair de casa sem uma escolta. Para piorar as coisas, a relíquia que usava como disfarce foi destruída. Essa relíquia se chamava Rosto Irreversível, permitia a Cry assumir qualquer face que quisesse. Ava garante a ele que ninguém vai atacá-lo durante o dia, então Cry decide ir até lá na Associação dos Exploradores. Chegando lá, ele implora por perdão e se desculpa por causar tanta confusão. O gerente da filial da associação é Gar, e ele tenta acalmar a situação. Cry ainda está agitado, continua se defendendo e destaca que nenhum civil foi ferido. A assistente de Gar deseja que ele não se repreenda a Cry tão severamente, mas Gar aponta que ainda nem disse nada. Ele explica que, embora ninguém tenha apresentado queixas formais sobre o incidente, clãs como o primeiro passo precisam servir de exemplos para os outros caçadores. Não podem simplesmente deixar Cry sem punição. A Associação de Exploradores recebe inúmeras tarefas, algumas com remunerações mínimas e outras tão incrivelmente difíceis que ninguém se dispõe a realizá-los. Esses são chamados de tarefas árduas. Gar planeja punir Cry atribuindo-lhe uma tarefa dessas,
e se irrita quando parece que Cry vai recusá-la. No entanto, Cry aceita a punição, embora ressalte que dessa vez não foi tão grave assim. Cry examina o livro de tarefas e planeja escolher uma fácil, que pretende passar para a arte de qualquer maneira. Ele encontra a tarefa perfeita, nível 3, chamada Resgate. A assistente de Gar aponta que na verdade é uma missão de resgate e deseja que Cry não faça piadas sobre os caçadores que não sobreviveram. Após sua saída, Gar fica impressionado como Cry ter escolhido a missão mais perigosa. Ao retornar à casa do clã, Cry fica surpreso ao saber que todos os outros estão com alguma atividade. Tino revela que ficou com o anel de Cry porque não queria que mais ninguém o tocasse, e fica feliz ao saber que realmente pode mantê-lo. Ela se surpreende quando Cry pergunta se ela está livre no momento, e prontamente responde que nunca esteve mais disponível em sua vida. Tino claramente espera que Cry a convide para o encontro, mas ele apenas quer que ela realize a tarefa árdua. Tino tenta fugir o mais rápido possível, mas Cry utiliza sua corrente perseguidora para capturá-la. Ela nunca esteve tão decepcionada, pois só queria tomar um sorvete com Cry. Em vez disso, ele lhe atribuiu uma tarefa terrível. Para piorar, é apenas uma caçadora de nível 4 e não consegue resgatar 5 pessoas sozinha. Tino sabe que Cry costumava enviar seu subordinado em missões onde ele quase encontrava seu fim, tudo para torná-los mais fortes, mas ela implora para que ele não mande, dessa vez sozinha, senão ela vai acabar morrendo. Cry concorda que ela não deve ir sozinha, e Tino assume que isso significa que ele acompanhará. Porém, fica desapontado ao descobrir que ele apenas a colocou em uma equipe com caçadores que conheceu anteriormente. 6 anos atrás, Kai e seus amigos chegaram à Associação dos Exploradores, a sede dos caçadores de tesouro, mas Kai estava hesitante em entrar. Todos lembraram que foi ideia dele mirar na capital, mas Kai temia que fosse atrasar a todos por causa de quão inútil ele se sentia. Luke estava cansado desse todo excesso de pensamento e simplesmente entrou na associação, declarando que era o maior espadachim do mundo. Ele exigiu saber quem era o lutador mais forte ali e o desafiou pelo título. Liz, de cabelo rosa, não queria que ele levasse todo o crédito, então se apresentou como a maior ladra do mundo. Kai só queria finalizar o registro, mas seus amigos estavam fazendo declaração por toda parte. Luke disse a alguém que os verdadeiramente fortes não precisam depender de uma arma para lutar. Afirmou que essa era uma frase das palavras de Kai, o líder do time. Kai foi informado de que teria que se registrar com o nome e o emblema do grupo, mas eles nunca haviam pensado nessas coisas. O funcionário disse que era realmente importante, então deveriam levar um tempo decidindo, mas Kai teve uma ideia diferente. Ele queria se vingar de seus amigos que o fizeram de líder, então escolheu um nome que tinha certeza que faria todos pensarem que eram fracos. Seus amigos ficaram chocados quando ele decidiu chamá-los de As Almas Enlutadas e fez o emblema de um crânio. Seus amigos lembraram que deveriam ser um grupo de heróis, mas o nome assim faria parecer antissociais. Kai tentou aproveitar a oportunidade para se esquivar da liderança, mas seus amigos acabaram gostando do que ele fez. Com isso, o grupo foi oficializado, e isso marcou o início de como Kai se tornou o líder renomeado do clã mais forte. De volta ao presente, o grandalhão ainda não consegue acreditar que Kai é o mestre do clã, isso porque o mestre tem um apelido de 1000 truques, e também é um nível 8. Tino exige que o grupo de novatos se curve diante de Kai, mas ele diz a garota excessivamente empolgada para se acalmar. Caçadores que alcançam certo status recebem nomes especiais pela associação, e se tornam reverenciados, quase como celebridades. Não há maior elogio para um caçador, e 1000 truques foi nome dado a Kai. 1000 truques é conhecido como o caçador mais forte da capital, então Gilbert se recusa a acreditar que Kai é ele. Tino diz ao garoto que ele está apenas desperdiçando sua vida se não consegue reconhecer o poder de Kai, e ela diz a Kai que não pode trabalhar com esses perdedores. Ela odeia caras que são só conversa, mas Kai acha que também é um desses caras. Kai não se considera o maior forte da capital, e só se tornou conhecido como tal porque seu amigo gritou isso para todos. Gilbert também se recusa a se juntar a Tino, mas é porque ele não quer ouvir um cara que está mentindo sobre ser nível 8. Greg tenta lembrá-lo de com quem ele está comprando uma briga, mas Gilbert simplesmente não consegue acreditar que Kai é o líder do grupo mais forte. Uma discussão começa entre os novatos, então Kai decide desistir de tentar convencer Gilbert. Greg e Huda estão de acordo, então Kai diz a Tino para chamar outro membro da guilda para ajudá-lo se necessário. Tino tenta astutamente escolher Kai, mas ele rapidamente a corta. Tudo está resolvido, mas do nada Gilbert desafia Kai. Ele se recusa a ouvir alguém que é mais fraco do que ele. Então, se Kai puder derrotá-lo, ele irá com Tino. Kai aceita o desafio, mas manda Tino lutar em seu lugar. Tino prontamente aponta que o garoto foi rude com seu mestre, então é hora dele aplicar a punição divina sobre ele. Tino se alonga antes da luta, mas Gilbert está ansioso para sua revanche. Ele insiste em lutar contra Kai depois, mas Kai duvida que Gilbert chegará perto de vencer Tino.
Gilbert fica chocado ao ver que Tino é de nível 4, assim como ele. Tino admite que é um lixo em comparação com Kai, mas ela está totalmente confiante que pode vencer essa luta facilmente. Ela até decide se conter para não matar Gilbert acidentalmente. Os outros novatos estão preocupados com Tino, já que ladrões geralmente não são bons em combate direto. Mas Kai sabe que Tino tem muita experiência lutando contra humanos e alcançou o nível 4 sozinha, então provavelmente é muito melhor que Gilbert. No entanto, Kai está um pouco preocupado com a relíquia de Gilbert, a espada, que pode inclinar a balança a favor de Gilbert. Então Gilbert surpreende a todos jogando sua poderosa espada de lado. Ele se recusa a deixar que alguém o subestime e declara que não precisa de uma arma para derrotar uma mulher desarmada. Um espadachim jogando sua espada fora parece bem estúpido para Kai, mas pelo menos agora a luta se resumirá a pura habilidade. Tino se prepara para a batalha e convence Kai a levá-la para tomar um sorvete quando ela vencer. Tino começa a luta surpreendendo Gilbert com sua velocidade incrível e seu chute o lança pelos ares. Gilbert não está pronto para desistir, mas Tino coloca em uma chave e lembra que ele estava se segurando muito. Ela oferece misericórdia, mas somente se ele passar a adorar Kai como um deus daqui em diante e orar para ele 3 vezes ao dia. Ela também exige que ele traga tributos para que ela possa repassar a Kai. Gilbert perde a cabeça de raiva, se recusando a ser feito de bobo, mas Tino o silencia instantaneamente. Ela dá o crédito a Kai por ajudá-la a ficar tão forte, embora Kai ache que ele não fez nada. Os outros estão chocados com a força dos Steps, e Gilbert só pode se afundar em sua derrota. Ele sempre soube que nasceu para ser um caçador, empunhava uma espada desde jovem, rapidamente superou os adultos com sua habilidade e eventualmente chegou à capital, onde se juntou a um grupo e limpou vários cofres de tesouro. Gilbert estava muito orgulhoso de si mesmo e começou a acreditar que era o melhor. Tino agora diz a ele que deveria tentar usar sua espada se ele quisesse continuar lutando, mas Gilbert se recusa. Tino o ridiculariza por seu orgulho e aponta que tudo será em vão se ele acabar perdendo a vida. Gilbert percebe que Tino está certa, pois, se isso fosse uma luta real, ele já estaria morto há muito tempo. Ele fica surpreso quando Kai adivinha corretamente porque ele deixou seu grupo antigo. Kai comenta que o mesmo aconteceu com seu grupo, mas reflete sobre como, no seu caso, seus amigos não o abandonaram. Infelizmente, Gilbert interpreta isso de maneira errada. Ele vê as almas enlutadas como um grupo de elite, acima até dos maiores equipes. Ele fica chocado porque acredita que Kai está mostrando misericórdia de seus companheiros ao permanecer com eles, apesar de ser muito mais forte. Kai deixa Gilbert ainda mais chocado quando toca em sua espada, ativando seu poder e conseguindo dizer o que ela faz. A espada causa dano elemental e melhora o alcance do ataque. Gilbert não acredita no que vê, pois nunca viu ninguém manusear a espada com tanta facilidade. E não é só isso. Kai cria uma chama que nem mesmo Gilbert conseguiu alcançar, e ele faz isso sem sequer tocar ao punho da espada. A frustração de Gilbert aumenta à medida que seu ego é destruído, e ele chama Kai de monstro. Descobrimos então que o material Monon é dito como sendo a substância central desse mundo, e os cofres de tesouro são fenômenos onde o material Monon se condensa, criando mundos alternativos dentro dos cofres, com base em memórias extraídas do núcleo do mundo. A Toca do Lobo Branco é um desses cofres, e é para lá que Tino está indo. Um dia, a toca foi habitada por lobo de lua de prata, mas esses monstros foram erradicados devido à caça descontrolada de suas peles. Eventualmente, o cofre apareceu, apresentando um lobo fantasma banhado a sangue. Kai está feliz por não ter ido pessoalmente, mas tem certeza que Tino e os outros ficarão bem. É apenas um cofre de nível 3, e há 4 pessoas em seu grupo. Mais tarde, Kai agradece a Ava por contar sobre Gilbert ter deixado seu antigo grupo, pois isso realmente lhe permitiu surpreender o garoto. Ava ouviu falar das travessuras anteriores de Kai e explica que a espada era tipo uma relíquia que Kai consegue controlar facilmente. Kai adora relíquias, pois sua infinita variedade de formas e usos o torna divertidas de colecionar. Elas também permitem que alguém como ele crie milagres. Kai se pergunta se poderia comprar a espada de Gilbert, mas Ava odeia seu jeito irresponsável de gastar. Ela aponta que Kai já tem muitas relíquias como aquela, mas Kai insiste que todas são muito diferentes. Elas podem parecer semelhantes, mas cada uma tem sua própria personalidade e faz coisas diferentes. Kai é seriamente viciado em colecionar relíquias, e Ava ouviu dizer que ele tem feito empréstimo para comprá-las. Apesar dos Grever estarem arrecadando muito dinheiro, Kai é um sério devedor e já pegou uma quantidade considerável emprestada. Os lucros dos Grever são divididos igualmente entre seus membros, independente da contribuição, então até Kai, que não faz muito, ganha muito dinheiro. O viciado em relíquias vai carregar suas preciosas relíquias e é informado sobre o rumor que um fantasma apareceu em uma estrada próxima e destruiu toda uma caravana escoltada, junto com 3 guardas de nível 3. Isso indica que o fantasma deve ser bastante forte. E os Cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando para um grupo de extermínio. Kai fica chocado ao saber que o incidente ocorreu perto da Toca do Lobo Branco.
e que o cofre agora está infestado de lobos. Ele tenta se convencer de que é apenas um boato, e mesmo que não seja, Tino é forte o suficiente para lidar com qualquer coisa. No entanto, o boato persiste, com relatos de que os monstros dentro da toca estão ficando mais fortes. A associação está considerando mudar o nível do cofre. Kai continua ignorando os rumores, mas fica alarmado ao ver que um grupo de nível 5 desapareceu na área. Ele verifica a ficha técnica da missão que escolheu e, com certeza, o alvo de resgate é um grupo de nível 5. Arrependido por não ter lido os detalhes antes, Kai começa a se preocupar. A dupla com quem ele está conversando fica horrorizada ao saber que ele enviou Tino, de nível 4 para um cofre onde os grupos de nível 5 desapareceram, mas Kai insiste que será um bom treino para ela. Ele tenta aliviar a preocupação deles mencionando que enviou com 3 aventureiros com ela, mas eles ficam ainda mais horrorizados com a ideia de que ele enviou um grupo improvisado. Anteriormente, eles pensavam que terríveis rumores sobre o tratamento de Kai como seus membros eram exagerados, mas agora fica claro que as provações pelas quais eles fazem passar são o que torna os enlutados do grupo mais forte. Kai começa a entrar em pânico por tê-los enviados para a morte, mas mais uma vez se convence de que eles ficarão bem. Gilbert é bastante forte e também possui uma relíquia poderosa. Infelizmente, Kai de repente se lembra que Gilbert usou todo o seu poder da espada durante o confronto anterior e só pode torcer para que Gilbert tenha recarregado antes de partir. Em seguida, mudamos para o grupo enquanto eles se aproximam da toca do lobo branco. Eles começaram a sentir o perigo, e Tino revela que até escreveu seu testamento antes de partir. Hura deduz que Kai sabia que algo estava errado na toca, e é por isso que os enviou. Tino concorda, convencida de que a composição aleatória do grupo fazia parte dos planos de Kai. Ela acredita que Kai orquestrou cada detalhe, mas os outros têm dificuldade de acreditar nisso, já que se conheceram no dia anterior e Gilbert se juntou ao grupo no último minuto. Gilbert então se lembra de como Kai sabia como ele deixou o seu grupo antigo, percebendo que Kai estava manipulando a situação desde o início. Tino aumenta ainda mais a lenda de Kai, explicando que ele tem vasto conhecimento sobre todos os aventureiros da capital e que prever suas ações seriam brincadeira de criança para ele. Huda permanece cética, mas Greg aponta que Kai até calculou o que aconteceria durante a entrevista. Tudo o que aconteceu foi premeditado. Tino garante ao grupo que não havia um motivo para se preocupar, porque independentemente do que aconteça, tudo está de acordo com o plano de Kai. Ela está confiante de que ele nunca se enviaria para uma missão impossível. Infelizmente para eles, estão completamente errados. Kai fez exatamente isso e secretamente espera que desistam quando a missão se tornar muito difícil para eles. No entanto, ele sabe que Tino não desistirá facilmente e não tem certeza de como os outros irão reagir. Sem qualquer suporte disponível no momento, Kai percebe que terá que lidar com a situação sozinho. Enquanto isso, o grupo encontra um fantasma aterrorizante, muito mais formidável do que qualquer lobo típico. Ele está armado e até usa armadura. Tino supõe que este é mais um dos testes lendários de Kai, projetado para desafiá-la. No entanto, Kai está freneticamente procurando por relíquias para impedir que o grupo entre no cofre. Enquanto ele coleta o máximo de relíquias que ele consegue, um cofre chama sua atenção. Ava percebe o comportamento incomum de Kai e, preocupada, pergunta o que ele está fazendo. Kai dispensa a preocupação casualmente, dizendo que ele está apenas dando uma volta, embora ela possa notar que ele está preocupado com o grupo. Ava fica ainda mais chocada ao vê-lo pegando algo chamado slime da árvore do mar. Kai nega possuir tal relíquia, pois tê-la seria uma violação das leis imperiais. Mas ele sabe que todas suas relíquias ofensivas estão sem manas, deixando sem escolha a não ser usá-la como último recurso. Ava sugere que ele leve alguém com ele, mas a relíquia de viagem que ele planeja usar só funciona para uma pessoa. Ele ativa e voa para o céu. Isso alarma Ava, pois a relíquia que ele está usando é infame. Esteve envolvida em um acidente perigoso, conhecido como Incidente do Míssil Humano. A relíquia chamada Andarilho Noturno é incrivelmente perigosa. Ela não tem recurso de segurança, não possui freios, não pode pairar e não tem capacidade de direção. Em resumo, é uma relíquia defeituosa. Obrigado por assistir ao meu resumo, inscreva-se no canal para mais vídeos. Uma breve olhada no passado mostra que uma semana depois que as almas enlutadas foram criadas, a espada divina suprema do Ruivo, chamada de Lâmina do Testamento, foi quebrada, e ele não podia acreditar nisso. Os outros apontaram que, na verdade, era apenas uma espada de madeira e que não teria a menor chance contra um ciclope, que acabaram de enfrentar. Um velho aventureiro bêbado supôs que eles estavam mentindo e os ridicularizou por fugirem da besta. As garotas da almas enlutadas mostraram a ele o olho do ciclope e o bêbado quase se molhou de medo. De volta ao presente, o grupo de Tino termina de destruir um monstro lobo. Um monstro tão poderoso não deveria ter aparecido ali, e eles tiveram sorte porque havia apenas um. Os outros perguntaram por que Gilbert não usou suas chamas, então ele explicou que está sem mana. Gilbert percebe que é porque Kai usou toda a mana, e ele revela que não pode recarregá-lo sozinho. Os outros acham que deveriam recuar,
pois as pessoas que deveriam estar resgatando provavelmente já estão mortas de qualquer forma, mas Tino se recusa. Ela explica que não estão ali para recolher mortos, e que as pessoas estão vivas. Tino declara que as decisões do Max são infalíveis, e esgotar a mana da Espada do Purgatório deve fazer parte do plano dele. Ela imagina que Kai simplesmente não quer que eles dependam de relíquias. Eventualmente, eles chegam à Toca do Lobo Branco, e descobrem que os lobos ali são muito maiores do que o normal. A toca foi criada para lobos originais, que eram muito menores. Então, esses grandes estão meio apertados ali dentro. Isso significa que o melhor seria se apressarem para dentro da toca, em vez de deixar que a besta tenha mais espaço do lado de fora. Gilbert planeja entrar primeiro, mas Tino o insulta várias vezes e até o chama de idiota estúpido. É seu dever manter todos vivos, e avançar de forma precipitada é a coisa mais idiota que ela já ouviu. Kai obviamente está testando para ver como ela sai como líder, então ele deve manter todos vivos. Tino decide que as garotas atrairão os monstros para a frente, já que são mais ágeis, e os rapazes podem acabar com eles da retaguarda. Como líder, ela se recusa a deixar que qualquer um se sacrifique como escudo. Enquanto isso, encontramos Kai voando pelo ar. Seu pensamento é muito diferente do de Tino, pois ele só espera que ela esteja viva e deseja que ele use o resto do grupo como escudo de carne, se necessário. O grupo de Tino entrou em combate, mas seus oponentes são consideravelmente mais fortes do que eles. No entanto, a única coisa que eles têm em seu favor é o trabalho em equipe. O grupo vence sua primeira luta e Tino fica feliz que o inimigo não tenha boa noção de cooperação. A batalha continua à medida que os mais monstros aparecem, e Tino pensa que seu pequeno grupo improvisado não é tão ruim. Gilbert tem uma boca grande, mas ele é bem forte. Ruda não é muito chamativa, mas é especialista em localizar inimigos. E Greg tem bastante experiência. Tino atribuiu a Kai o mérito de formar um time tão bom, chegando a chamá-lo de um deus. Um flashback mostra os problemas que Gilbert teve em seu antigo grupo. Ele não conseguiu acompanhar seus ritmos, então ele deixou o grupo cheio de raiva. Agora ele percebe que não estava levando em consideração os sentimentos deles, e na verdade é muito agradável lutar em equipe. O time vence mais uma batalha, e Gilbert diz que só está aquecendo. Momentos depois, Tino sente que o chefe da masmorra está por perto. Os outros pensam que é finalmente a hora de fugir, mas Tino aponta que chegaram tão longe sem nenhum arranhão, então deveriam ser capazes de lidar com o chefe também. Tino concorda que a cautela geralmente é boa, mas missões seguras não fazem crescer. Greg reflete como, quando o caçador atinge o nível 4, ele pode viver confortavelmente apenas completando cofres de nível baixo. Greg fez isso e sempre fugia quando a missão ficava muito difícil. Ele já viu inúmeros amigos morrerem em batalha, o que o tornou temeroso. Tino consegue perceber que ele se juntou a First Step porque ele queria mudar isso. E provavelmente foi por isso que Kai colocou Greg nesse grupo. Ela prevê que Kai não os reuniu aleatoriamente, mas que ele também queria salvar todos os perdedores. Ela declara que Kai não faz as coisas sem uma boa razão, e que tudo está acontecendo de acordo com seu plano perfeito. Ruda agora acredita, e quer saber qual o motivo de Kai ter escolhido ela. Tino supõe que ele a escolheu por causa de seu grande ponto de enredo. No céu, Kai teme que chegará tarde demais para impedir Tino de entrar no cofre. Ele entra em pânico porque essa relíquia está totalmente fora de controle, e amaldiçoa a pessoa que a criou. Está tão descontrolado que lança Kai diretamente para dentro do cofre. Lá dentro, o grupo de Tino ficou horrorizado ao encontrar o chefe, pois ele é simplesmente grande demais. Todos correm por suas vidas, e claro, Greg se pergunta se agora seria um ótimo momento para recuar. Tino se recusa a desistir de uma das provações de Kai. Elabora um plano. O chefe não está com capacete, então identifica que ali é o seu ponto fraco. Os rapazes distraem enormemente com alguns ataques, e Ruda fica impressionada ao notar que Tino nunca demonstra medo. Greg acaba em uma situação perigosa, quando sua espada é destruída, mas Ruda consegue salvá-lo a tempo. Tino mostra suas incríveis habilidades ao se aproximar da furiosa criatura e golpeá-la diretamente no pescoço. O grupo de Tino é vitorioso e ela usa uma poção em sua ferida. O time está eufórico nesse ponto, pois tudo que resta agora é o resgate. Tino dá uma espada a Greg por enquanto, mas ela precisa desviar rapidamente de um ataque. Todos ficam horrorizados quando mais chefes aparecem, e eles temem que não conseguirão derrotar tantos. Até Tino pensa que Kai exagerou em seu teste, e decide que terão que correr para um corredor próximo para que o chefe não possa atacá-los. Infelizmente, a passagem está bloqueada, então os rapazes decidem que não tem escolha a não ser servir de isca para que as garotas possam escapar. Eles dizem para as garotas não pensarem muito nisso, pois é melhor do que todos morrerem. Tino se pergunta por que Kai os colocaria nessa situação, e tem uma revelação sobre o anel de Kai. Ela lembra ao grupo que ninguém será sacrificado, e que eles só precisam mirar nos olhos dos chefes. Tino envia todos para distrair umas feras, e Ruda consegue fazer com que ela feche os olhos.
Tino se recorda de quando Kai lhe mostrou como usar a relíquia que ela ganhou dele, e ela usa essa relíquia para cegar o chefe. O grupo envia Gilbert para dar o golpe final, mas Tino sente que algo está errado. É tarde demais, Gilbert é atingido pelo monstro e pede desculpa por falhar. Tino assume a responsabilidade por não ser uma líder melhor e admite que estão acabados enquanto os 4 chefes se aproximam. Nesse momento, Kai cai no cofre deixando todos chocados. Os monstros parecem ter medo de Kai por algum motivo. Eles tentam atacá-lo, mas o escudo dele o protege, atordoando as criaturas. Kai provoca as feras, explicando que tem 17 vidas, e usa uma relíquia para desferir um poderoso ataque que ilumina a caverna. Greg fica impressionado, finalmente vendo o poder de um nível 8. Embora o monstro-chefe tenha sobrevivido ao ataque de Kai, ele já havia previsto isso, sabendo que os anéis de tiro não são tão fortes. À medida que os outros chefes se aproximam, Kai não está muito preocupado. Ele trouxe 17 anéis de segurança com ele. Quando o chefe se prepara para atacar todos de uma vez, Kai decide que não tem escolha a não ser usar uma arma secreta. Os monstros ficam horrorizados, enquanto ele remove seu colar e bebe algo do frasco, criando uma cortina de fumaça e dizendo aos outros para correrem por suas vidas. Enquanto se movem lentamente, Gilbert teme que serão capturados, mas Rudo lembra que Tino está ferida, e é por isso que Kai está se movendo lentamente atrás deles. No entanto, Kai simplesmente corre devagar. Tino, pensando que ele está a protegendo, lembra-se da primeira vez que se encontraram. Naquela época, alguns bandidos a estavam incomodando, mas as almas enlutadas a salvaram. Desde então, Tino quis se juntar aos enlutados, e começou a admirar Kai. Todos agradecem a Kai por resgatá-los, acreditando a Tino por mantê-los vivos por tanto tempo. Kai elogia Tino por seus esforços, e, ao vê-la com dor, a cura. Tino, agora livre da dor, declara que não sente mais desconforto. Gilbert fica impressionado ao ver que Kai cura com uma relíquia, mas Kai defensivamente comenta o quão é dependente da relíquia para tudo. Infelizmente, apesar da vitória sobre os chefes, o grupo enfrenta alguns problemas. Eles estão perdidos dentro do cofre, sem saber aonde é a saída, e Kai não sabe o que fazer a seguir. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. Em um olhar para o passado, mostra o momento que Kai exibiu sua coleção de relíquias para os membros de seu grupo. Eles olham com admiração. Ele lembra a Kai de cumprir sua promessa de ajudá-la a escolher uma para si. Luke diz que isso não é justo, e todos começam a experimentar vários tipos de relíquias na frente dele. Cetri pergunta a Kai sobre uma pequena bolsa, e ele diz que é uma bolsa mágica que pode conter uma quantidade infinita de itens. Cetri comenta que isso deve ter custado uma fortuna, mas Kai revela que na verdade foi bem barata, pois só consegue guardar chocolates. Liz então mostra a Kai uma pulseira que pegou e pergunta sobre ela, mas antes que possa responder, ela começa a cambalear e cair no chão. Ela tenta se levantar, mas a pulseira faz cair novamente, e Kai explica que é um anel do labirinto, que faz quem usa perder o controle. Nesse momento, Luke pega a espada e diz que é muito legal, mas Kai avisa que é uma espada amaldiçoada, e que faz Luke enlouquecer. Kai elogia Luke dizendo que normalmente essa espada faz a pessoa perder a cabeça, mas Luke está agindo como sempre, porque ele não tem mente para perder. Com isso, ele descobre que todas essas relíquias não passam de um monte de lixo, mas, como todos veem Kai como um líder legal, Luke diz que pegam suas relíquias para usar em treinamento. De volta ao presente, todos se sentem aliviados por ter Kai como eles, e começa a segui-los enquanto avança pela caverna. Kai se pergunta por que todos estão fazendo com que ele lidere o caminho, já que é a primeira vez que ele está ali. Ele se vira para Tino para trocar de lugar com ela, mas todos olham para trás também, achando que Kai está notando algo suspeito. Depois disso, eles continuam andando, e Kai se pergunta se Tino está brava com ele e se ele deveria se ajoelhar e pedir desculpas. No entanto, Gilbert intervém e pergunta se eles estão indo para a saída. Kai pensa como ele, também quer ir para a saída, mas não sabe o caminho. Antes que ele possa responder, Tino diz que tem uma vaga ideia do layout da caverna a partir do mapa que viram antes de entrar, e, de acordo com isso, não há possibilidade deles estarem indo para a saída. A garota desorientada acha que Kai deve estar testando e diz que, se quiserem encontrar a saída, terão que voltar à sala do chefe. Kai se pergunta se aqueles lobos brancos gigantes eram os chefes, e percebe que provavelmente é por isso que eles eram tão fortes. Eles continuam caminhando, e Kai pensa que está na hora de fazer uma curva para voltar, mas todos ficam chocados e perguntam como Kai sabia sobre a localização deles. Eles avançam apressadamente, e Kai se pergunta sobre o que estão falando. Ele volta e vê que eles encontraram o grupo que eles precisavam procurar na missão de resgate, e os ajudaram com seus ferimentos. O líder deles se apresenta como Rudolph, e agradece os heróis por tê-los resgatado. Tino diz que deveria agradecer ao mestre Kai, pois foi ele quem previu isso tudo e conduziu até ali. No entanto, Kai afirma que foi tudo coincidência, o que faz todos dizerem que ele é realmente humilde. Ruda comenta que repôs humana com poções,
mas que eles não precisarão comer algo para recuperar sua saúde. Kai então tira algumas barras de chocolate e distribui para todos. Ele também oferece uma barra especial para Tino e diz para ela parar de chupar seu bastão de chocolate amargo, o que a faz pensar que ele é uma divindade. Depois disso, Greg comenta que não acha que um grupo de caçadores de tesouro nível 5 seria derrotado por aqueles lobos meio mascarados. Rudolph explica que os Cavaleiros Lobos não foram o problema, pois eles foram derrotados por um único pequeno fantasma com um rosto totalmente esquelético. Ele o chama de personificação do rancor, o que surpreende a todos, exceto Kai. Enquanto isso, vemos o fantasma mascarado se aproximar dos Cavaleiros Lobos diante. Ele libera seu poder, fazendo uivar com chamas roxas e uma aura brilhante ao redor deles. Rudolph continua contando sua história, dizendo que o fantasma deve ser a maldição do Lua de Prata, nascido do rancor dos monstros que foram abatidos no cofre do tesouro. Ele comenta que, embora sejam confiantes em suas habilidades, aquele monstro estava em outro nível. Era especialmente desrespeitoso, porque o monstro derrotou sozinho. Rudolph acrescenta que o fantasma talvez esteja no nível lendário do 1000 espadas, o que choca todos. Kai explica que 1000 espadas é o título do espadachim mais forte da capital imperial, que dominou todas as formas de esgrima e é dito ser capaz de cortar qualquer inimigo com uma espada de madeira. Kai reflete sobre como 1000 espadas é, na verdade, um de seus amigos de infância e membro do grupo, chamado Luke. Kai acredita que o fantasma do rancor é forte, mas dizer que está no nível de Luke é um exagero, porque se isso fosse verdade, Luke já o teria derrotado. Mesmo assim, ele acha que pode ser muito difícil para Tino. Rudolph diz que na primeira vez que encontraram o fantasma, ele brincou com eles, e da próxima vez eles talvez não sobrevivam. Rudolph pergunta a Kai sobre os próximos passos, e ele responde que antes de enfrentar o fantasma, precisam encontrar uma saída da caverna. No entanto, Tino é líder dessa missão, então deve seguir a sua liderança. Tino diz que não é nada para comparar a Kai, mas ele é tranquiliza dizendo que se precisar, ele ajudará. Enquanto pensa para si mesmo que é muito assustador liderar o caminho. Isso dá muita confiança a Tino, que afirma que pode correr bem, pois sua perna está curada. No entanto, Kaia lembra que eles têm membros feridos, então deve ser cuidadoso com eles. Na realidade, Kai sabe que se eles correrem a toda velocidade, ele não vai conseguir acompanhar Tino. Rudolph diz que se encontrar o fantasma, ele agirá como um escudo humano e implora para os outros escoltarem seus amigos até a capital se isso acontecer. No entanto, um dos membros diz que, se acontecer alguma coisa, ele servirá como escudo humano em vez do líder. Tino declara que não tem intenção de deixar ninguém para trás, e que enquanto seu mestre estiver presente, tudo ficará bem. Nesse momento, ouvem uivos de lobo à distância e se pergunta se estão se aproximando. Kai verifica seus anéis e percebe que só tem 5 anéis de segurança restantes, o que significa que se for atingido uma 6ª vez, cairá de verdade. Seu anel de tiro também não está funcionando, e ele perdeu sua água de slime. Além disso, ele deixou cair a espada relíquia que estava presa à sua cintura, no caminho até ali, e se pergunta se realmente está encrencado dessa vez. Enquanto isso, uma figura mascarada é vista caminhando pela névoa da caverna, enquanto Gilbert e Greg permanecem atentos ao ataque do lobo fantasma. Tino percebe algo se aproximando, e Rudolph se prepara para atacar, mas Kai se coloca à frente deles. Ele pensa que, se usar o Night Hacker para se lançar como um míssil, pode perder uma vida, mas isso poderia ajudar a derrotar o fantasma, com um ataque surpresa. Logo, o fantasma se revela na névoa, com chamas roxas atrás de si, assustando Ruda e Gilbert. Tino, que está atrás de Kai, também se apavora quando nota a figura mascarada antes de entrar em pânico. Ela agarra a capa de Kai e implora para que ele a salve, prometendo ser boa e dar o seu melhor. Kai se pergunta por que a garota mascarada também está lá. O fantasma olha para trás, percebendo a presença da garota mascarada, que então dispara o chute no fantasma com uma força inacreditável. Descobre-se que essa garota é Liz, membro dos Almas Enlutadas. Ela se aproxima de Kai e pergunta se o fantasma é o novo membro deles, ao que Kai responde que obviamente não é. E pede para que ela tire a máscara. Liz devolve a espada de Kai, que ele perdeu no caminho, enquanto os outros perguntam quem ela é. Liz fica furiosa quando não reconhece e se pergunta como nunca ouviram falar dos Almas Enlutadas, o grupo mais forte de todo o Império. Ela começa a pensar que eles podem ser impostores. Liz revela que ficou furiosa quando foi à capital procurar Kai, apenas para ser informada que eles estavam numa caverna. Envergonhada por causa de sua aprendiz, Liz repreende Tino. Gilbert tenta defender Tino, mas Liz o chuta para outra dimensão. Ela então se desculpa com Kai por ter uma aprendiz patética e inútil e continua repreendendo Tino, fazendo se sentir mal até por ter nascido. Kai defende Tino, dizendo que ela completou sua missão e foi uma líder decente. Isso acalma Liz um pouco. E ela diz a Tino que ela é talentosa, mas lhe falta motivação e vontade de morrer pelo seu objetivo. Nesse momento, o fantasma se levanta e convoca um dos Cavaleiros Lobos armados com uma metralhadora giratória, o que assusta a todos.
O lobo começa a disparar, mas Liz suspira e reclama que, por causa de Tino, todos acham que ela também é fraca. Com uma velocidade incrível, Liz pega todas as balas e organiza no chão como padrão. Todos ficam impressionados com sua exibição. Liz despreza as velhas armas do Cavaleiro Lobo, dizendo que isso não significa nada para ela. Ela se aproxima do Cavaleiro Lobo e declara que, com ou sem armadura, esses são apenas mobs de XP que podem ser derrotados por qualquer um. Então, ela explode o monstro com um único ataque. Em seguida, o fantasma revida com sua espada, mas Liz pega a lâmina entre os dedos com facilidade, declarando que espadas também são inúteis. Ela acrescenta que pode pegar, quebrar e até brincar com elas, se perguntando em voz alta por que Tino não consegue fazer o mesmo. Com um chute, ela lança o fantasma pelos ares e, em seguida, o joga no chão com um poderoso soco. Liz pula em cima do fantasma e o espanca sem piedade, até que ele finalmente perde sua aura sombria e se transforma em um verdadeiro espírito. Enquanto Tino começa a chorar por causa de todas as críticas severas, Kai começa a sentir pena dela. Quando Liz termina de descontar sua raiva no fantasma, Kai dá boas-vindas de volta. O grupo então retorna à cidade, onde Gilbert decide entregar a espada do purgatório para o Mil Truques. Ele menciona que continuará treinando com seu antigo time e espera que um dia consiga pegar as balas como Liz fez. Ninguém acredita que ele possa fazer isso. E Tino aponta que, se ele realmente quer ser como Liz, deveria saber que as máscaras dele são especialmente feitas. Isso leva a um flashback de 6 anos atrás, quando Kai originalmente fez suas máscaras. Acontece que Kai havia cometido um erro no pedido e esqueceu de pedir para furar os olhos. No entanto, todo o grupo presumiu que Kai fez isso de propósito. Eles pensaram que a falta de furo nos olhos era recurso especial para proteger de ataques de cegueira dos inimigos. Eles acreditaram que aprender a navegar com aquelas máscaras os tornaria ainda mais fortes. De volta ao presente, Kai parece estar procurando por algo e murmura porque não consegue encontrar em lugar nenhum. Ele sai para fora, esperando simplesmente esquecer do assunto. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. Agora que a crise foi evitada, lembre-se do slime de Chitori, que Kai usou como distração. Ele foi criado por uma das amigas de infância de Kai, Chitori Smart, a maior alquimista do mundo. Um de seus experimentos elaborados resultou na criação desse slime, então ela decidiu que seria mais seguro entregá-lo a Kai para que ele o mantivesse em segurança. Na época, Kai não teve problemas em guardá-lo, pois parecia apenas um frasco de um slime inofensivo. Mas, quando ele tentou abrir o frasco, Chitori avisou para não fazê-lo, pois aquilo poderia destruir a capital se fosse liberado. E, como você sabe, Kai o liberou. Ele ainda está em negação e espera que o slime reapareça magicamente em seu quarto, mas não tem tanta sorte. Ele decide sentar-se em sua cama e pensar raciocinamente sobre isso. Quando abriu o frasco no covil do lobo branco, parecia que não havia nada lá dentro. Desde que Chitori deu o frasco para ele, ele o mantinha trancado em seu cofre. Então a única conclusão é que o frasco estava vazio desde sempre, e não há nada com que se preocupar. Pelo menos ele espera que sim. Enquanto isso, no covil do lobo branco, uma equipe de investigação foi enviada pela associação, pois há algo estranho acontecendo lá, e eles pareciam chegar ao fundo da questão. Kai está tão preocupado com o slime que mal conseguiu dormir na noite passada, e, enquanto caminha pelos corredores, acaba encontrando Eva, que lhe diz que Gar quer que ele faça um relatório detalhado sobre o que aconteceu no covil do lobo branco. Kai realmente não quer fazer um relatório, então pergunta se Tino pode fazê-lo em seu lugar, já que, tecnicamente, ela foi a líder da equipe naquela missão. Eva inicialmente queria pedir a Tino também, mas ela está ocupada treinando com Liz agora, e Eva não é tola, então não vai a lugar nenhum. Em uma nota separada, Kai pergunta a Eva se ela ouviu falar sobre alguma ocorrência estranha na capital ultimamente, mas ela não tem ideia do que ele esteja falando, já que a capital tem estado bem tranquila. Kai diz que está tudo bem, se nada aconteceu, pois ele realmente espera que as coisas continuem calmas. Mas, agora que ele mencionou isso, Eva diz que vai dedicar todos os seus recursos para investigar e encontrar qualquer anomalia. Kai tenta dissuadi-la, pois não quer que ela descubra que ele perdeu o slime de Chitori. E, para sair da conversa, ele diz que vai verificar se Tino lá no salão de treinamento. Enquanto ele sai, Eva pensa em todo o tempo que passou trabalhando com Kai, e, apesar da sua atitude preguiçosa, sempre que se trata de desastres naturais, anomalias em cofres de tesouros ou até mesmo política, ele sempre foi capaz de fazer previsões precisas, com pouca informação ou nenhuma. No começo, ela pensou que poderia ser uma coincidência, mas depois de tantas vezes ele acertar, ela acredita nele de todo o coração. E se ele está preocupado com algo acontecendo na capital, então algo sério deve estar acontecendo. Enquanto Kai se dirige ao salão de treinamento, vê um grupo de caçadores esperando do lado de fora. E assim que o líder deles nota, pede ajuda, já que nenhum deles conseguiu treinar hoje por causa do treinamento de Liz. Sven pede para ele encontrar uma maneira de fazê-la parar, mas Liz fica muito assustadora quando está empolgada, então Kai não quer lidar com ela.
Sven entende o sentimento de Kai, pois ninguém gosta de lidar com Liz no modo de batalha, mas nenhum dos outros Grieves voltou ainda, e se ele tentar detê-la sozinho, Liz pode muito bem matá-lo. Não havia como Liz realmente matar Tino, mas ao abrir a porta, Kai vê Tino caída no chão e Liz quase a matando por ser fraca. Liz está irritada por Tino não conseguir se mover, então levanta a perna para esmagar o crânio dela, mas antes que o faça, Kai a interrompe. Liz fica feliz em ver Kai, mas está meio ocupada e pede para ele não incomodá-la. Ela acredita que Tino tem muito potencial, mas continua agindo como fraca e reclamações de coisas como ossos quebrados. Quando Liz era criança, ela era muito mais forte que Tino agora, então não entende o que está impedindo. Kai concorda que Liz era muito mais forte nessa idade, mas Tino claramente já ultrapassou seu limite por agora, então sugere que Liz termine o treino de hoje e dê uma folga a Tino. Liz se aproxima de Kai e pergunta se ele está tentando impedi-lo de treinar Tino, e Kai responde que sim. Liz concorda e diz que deixará Tino em paz por enquanto. Mas mesmo que Liz esteja disposta a deixá-la ir, Tino não quer parecer fraca na frente de Kai e se levanta, dizendo que pode continuar. Nesse ponto, não há mais nada que Kai possa fazer para parar Liz, então ele apenas tranca a porta e avisa Sven aos outros que não poderão usar o salão de treinamento hoje. Sven aceita que não há nada a fazer, mas não é totalmente ruim, já que Tino ficará mais forte, e isso é algo positivo. Como Kai terminou ali, ele está prestes a sair, mas antes de ir, Sven interrompe e menciona que a Rota do Norte foi invadida por fantasmas. Um grupo da Ordem dos Cavaleiros foi enviado para investigar, mas acabou sendo destruído no processo. Kai lembra-se de ter ouvido falar sobre os viajantes sendo atacados por fantasma perto do covil do Lobo Branco, e agora que pensa nisso, há algo que realmente estranho, o que provavelmente é o motivo de Gar querer encontrá-lo. No entanto, ele não quer ter mais trabalho, então deseja que Ark estivesse lá para lidar com isso. Ark é inteligente, forte e confiável, tanto quanto líder como lutador, então Kai tem certeza de que ele resolveria tudo quando voltasse. Até lá, Kai pretende enrolar o máximo possível para não ser designado ao caso. Sven vê a expressão calma no rosto de Kai e pensa que ele já tem algum plano sobre isso, mas na verdade Kai está apenas planejando mandar Sven até Gar e esperar que ele seja designado para a missão. Kai sugere casualmente que Sven vá até o escritório de Gar e aceite uma missão, já que não pode treinar hoje. Então pede Sven que diga a Gar que Kai está ocupado para participar de uma reunião. Com isso ele se levanta e sai, mas Sven está tendo dificuldade para entender o que Kai está pensando. O aprendiz Sven não vê nada de especial em Kai, pois para ele, Kai parece apenas um líder que se deixa sentar e seus subordinados fazem todo o trabalho. Sven diz que Kai sempre foi assim, mas o importante é que ele sempre trabalhou nos bastidores para manter o clã funcionando sem problemas. Ele aconselha o aprendiz a não subestimar Kai, pois esse homem é um monstro quando precisa ser. No escritório de Gar, ele acaba de receber um relatório informando sobre as linhas de lei perto do covil do Lobo Branco. Estão inalteradas, mas isso não responde à questão que está causando toda a anomalia. Ele quer conversar com Kai sobre isso, mas seu assistente diz que Kai aparentemente está muito ocupado para se encontrar com ele. Então Gar pretende fazer uma visita pessoal a Kai, mais tarde, para que ele não possa evitar o assunto. Gar acredita que Kai sabe algo sobre esse assunto, uma vez que ele normalmente nunca entra nos cofres por vontade própria. No entanto, recentemente, ele disse que estava indo até um cofre para checar a situação por lá, então algo grande deve estar acontecendo. Kai não faz ideia de nada disso, mas algo realmente importante está acontecendo nas profundezas do cofre. A Torre Akashic tem conduzido experimentos lá embaixo, mas devido a toda a suspeita recente da associação, estão preocupados que a operação seja descoberta a qualquer momento. O dispositivo que criaram aproveita a enorme quantidade de energia fluindo da linha de lei e armazena ali, criando modificações no cofre. Se a teoria do grande mago estiver correta, eles deveriam ser capazes de criar cofres de tesouro à vontade. Contudo, a pesquisa ainda está incompleta, então ele não pode dar ao luxo de perder seu laboratório para a associação. Seus seguidores perguntam por que Sophia Black não está lá, já que ela é responsável pela defesa do lugar. Mas o grande mago diz que a culpa não é dela, pois ele mesmo a colocou de férias. No entanto, já enviou uma mensagem para que ela retorne imediatamente, então ela deve estar chegando em breve. Ele está certo de que assim que Sophia chegar, resolverá o problema com a associação, mas até lá, o grande mago instrui todos a reunir o máximo de informação possível. Kai tem um pesadelo sobre um terrível catástrofe causado pelo slime. Ao acordar, começa a entrar em pânico, novamente porque ainda não sabe quão perigoso esse slime é. Seu pânico acaba acordando Liz, e Kai fica confuso ao ver que ela está ali dormindo no cama dele. Liz se infiltra em sua cama o tempo todo, então isso não é estranho para ele, já que ambos estão acordados. Liz pergunta se Kai está ocupado hoje, pois gostaria de sair com ele. Kai pensava que Liz planejava treinar Tino hoje, mas Liz diz que deu um dia de folga para Tino se recuperar de todos os seus ferimentos. Como nenhum dos dois tem o que fazer, Kai não vê problema em sair ao encontro com Liz. É uma oportunidade para esquecer o pesadelo que teve. Enquanto é isso, Gar acaba de chegar procurando por Kai, e a recepcionista fica surpresa por ver que ele foi lá pessoalmente,
mas Gar sabe que Kai continuará o evitando de outra forma. Justo nesse momento, Kai e Liz descem as escadas, e Liz fica furiosa ao ver Gar lá, pois não quer que nada arruine seu encontro com Kai. Gar tenta ser educado e pergunta sobre o relatório do cofre do Palácio da Noite, mas Liz ignora a pergunta e começa a insultá-lo por sempre depender tanto de Kai. Gar começa a perder a paciência, e quando Liz lança um chute nele, isso é a gota d'água. Ele arregaça as mangas pronto para lhe dar uma lição. Enquanto isso, Kai não quer estar ali e pergunta à assistente se podem resolver as coisas lá em cima, enquanto Gar e Liz resolvem suas diferenças. Durante a conversa, a assistente informa Kai sobre os resultados do reconhecimento, e Kai acha bom que as linhas de lei sejam normais, mas está muito mais preocupado com outra questão. A assistente Kana fica confusa e pergunta o que Kai quer dizer com outra questão. No entanto, Kai não quer contar que liberou um slime que pode destruir o país, então diz que os detalhes ainda são confidenciais. Ele menciona que gostaria de investigar mais sobre isso, mas está preocupado hoje e sugere que Arco o faça, principalmente porque Kai nunca poderia lidar com a missão de verdade sozinho. Enquanto isso, Gar e Liz continuam se enfrentando lá embaixo, e, embora Gar seja muito mais forte que Liz, ela é muito mais rápida que ele, então ele não consegue acertá-la com sucesso. Ela o chama de fora de forma, com todo o trabalho de escritório, e isso só deixa Gar mais irritado, então ele está pronto para jogar tudo que tem contra ela. Gar já foi conhecido como caçador de primeira classe, nível 7, antes de se aposentar, e sua força ainda faz jus a esse título. No entanto, Kai manda tanto Gar quanto Liz parar de lutar antes que destruam o lugar. Gar ainda está bravo com Liz, mas Liz imediatamente vai até Kai e esquece completamente da briga com Gar. Kai e Liz saem para o encontro, e enquanto caminham, Liz comenta que Gar realmente deixou levar nos últimos anos. Kai não acha justo chamá-lo de fraco, já que Liz ainda tem a chance de treinar frequentemente por estar em serviço, enquanto Gar agora lida com toda a papelada. Mesmo assim, Liz diz que não há como Gar conseguir passar pelo cofre da parada noturna em seu estado atual, então Kai pergunta se aqueles monstros no cofre realmente eram tão fortes assim. O restante dos guerreiros ainda está parado no cofre da parada noturna, mas Kai gostaria que voltassem logo, já que ele poderia usar ajuda para lidar com a situação do slime. Nesse momento, Liz entrega sua bolsa para Kai e corre para enfrentar o homem no meio da rua. Kai pergunta o que ela está fazendo, e ela explica que o homem estava olhando de forma suspeita para eles. Kai acha que isso não é motivo suficiente para atacá-lo, então diz a Liz para deixá-lo ir. Ele pergunta ao homem se está tudo bem, mas o homem apenas foge, e Kai não entende o porquê. Liz fica confuso e pergunta por que Kai deixaria alguém, que obviamente estava tramando algo, escapar, mas não percebe que Kai deve estar ignorando intencionalmente, porque tem um plano. E ela se desculpa por ter agido precipitadamente, sem perguntar a ele primeiro. Enquanto isso, o homem encontra o caminho até uma loja isolada. Ele faz parte da torre Akashic, mas não entende como foi descoberto, já que estava seguindo a uma distância segura. O fato de que Kai o deixou ir, depois de ser pego, leva o homem a supor que Kai sabe tudo sobre a operação deles. Isso é o final do nosso episódio 5. Inscreva-se no canal para não perder a próxima parte. No dia seguinte, Kai e Liz vão para a parte mais perigosa da cidade, e ela ainda acha que isso é encontro. Kai diz a ela que não é um encontro, que estão ali por motivo de trabalho. De acordo com a informação que recebeu de Eva, muitas pessoas têm desaparecido nas favelas, e embora isso não seja algo preocupante normalmente, ele teme que os desaparecimentos sejam envolvidos de alguma forma com o slime. Como um bônus, há uma nova sorveteria nas proximidades, e Kai planeja conferi-la depois de fazer o mínimo necessário para sua missão. Ele diz a Liz que eles deveriam primeiro visitar a sorveteria, e ela fica realmente feliz. No entanto, o dono da sorveteria não está contente. Ele é o mesmo cara que Liz pegou da última vez, mas Kai o deixou escapar de propósito, e agora está lá para capturá-lo. Ele não consegue nem entender como poderiam descobrir que a sorveteria era apenas uma fachada para uma base de pesquisa da Torre Akashic. Ele planeja fechar a loja imediatamente, mas então a porta se abre de repente e uma ruiva chamada Sofia entra. O homem vê alguma esperança para si, agora, porque Sofia é, na verdade, a responsável por toda a questão de defesa em sua organização. Fora do portão, Liz fica impaciente e tenta explodir a porta, mas Kai a impede, dizendo que talvez não abra naquele dia. Ela obedece relutantemente e eles voltam para seu clã. Para alívio do falso proprietário da loja, de volta ao escritório, Kai pergunta a Liz se ela sabe quando a alquimista Citri voltará do cofre de tesouro de nível 8. Liz diz que pode demorar um pouco, e Kai só espera que ela retorne antes que sua slime destrua toda a cidade. Nesse momento, Eva entra no escritório e informa que a Associação dos Caçadores formou uma equipe para investigar a toca dos lobos brancos. Parece que eles estão se esforçando bastante dessa vez, enviando até um especialista em relíquias para ver se consegue encontrar algo novo. Kai pensa que isso parece ser um grande problema, mas não o incomoda, pois ele não vai ter que ir até lá de qualquer forma. Por outro lado, o proprietário da loja chega à sede da Torre Akashic,
e informa a todos que Kai o encontrou. Ele está aterrorizado porque Kai conseguiu ver através do seu disfarce perfeito. Mesmo assim, não tomou nenhuma atitude contra ele. Ele treme, dizendo que não consegue nem adivinhar o que está passando pela cabeça de Kai, e os outros também se sentem perdidos nessa situação. Eles se voltam para Sofia em busca de sugestões, e ela lhe diz que deve lutar contra Kai e seu clã de frente. Eles todos ficam chocados, mas ela os assegura que tem a chance de vencer, mesmo que o inimigo seja de nível 8. Ela está confiante que o sistema de segurança que construiu pode vencer o clã de Kai, e o velho mago lhe dá permissão para agir como quiser, pois não podem recuar dessa luta para sempre. No dia seguinte, o prédio do clã do primeiro espaço está cheio de aventureiros. Quando Tino entra no prédio, ela fica chocada ao ver tanta gente e pergunta ao homem o que está acontecendo ali. Ele lhe diz que eles se reuniram ali para investigar a toca dos lobos brancos, e Tino acha que isso é um pouco exagerado. No entanto, o homem diz que Kai planejava enviar Ark lá primeiro, e Tino fica chocado ao ouvir isso. Um cofre de tesouro de nível 3 significa que a situação é bem mais séria que qualquer um pode antecipar. É por isso que a associação e seu clã reuniu um grande número de caçadores de tesouro para compensar isso. Logo, Kai e Eva também chegaram, e Kai pergunta por que aquelas pessoas todas estão ali, se é algum tipo de festa. Eva lhe diz que vão investigar a toca dos lobos brancos. Ela explica que como Kai solicitou Ark para cuidar do trabalho, ela montou uma força que poderia servir como seu substituto. Isso choca Kai, porque ele mencionou Ark porque ele é o típico Mister Perfeito, que faz tudo perfeitamente. Ele pensa que mobilizar tanta gente vai custar uma fortuna, então sugere que reduza o número pela metade. Os caçadores entram em pânico ao ouvir isso, porque acham que agora vão morrer. Eva acalma todos e diz que Kai deve ter algo importante para lhes contar, o que obviamente ele não tem. Ele tenta dizer a eles que a dificuldade da missão não é tão alta quanto eles pensam, mas eles se recusam a acreditar nele. Kai se volta para Eva e pergunta sobre recompensa para os caçadores, e descobre que o chefe Gar emitiu fundos adicionais para garantir que todos sejam bem pagos. Com a questão do dinheiro resolvida, Kai diz aos caçadores para fazer o que quiserem, e eles ficam contentes por poderem ir ao cofre juntos. Nesse momento, Lee chega chamando de um bando de covardes que são fracos demais e não têm coragem nem para superar desafios e se tornarem mais fortes. Ela pula para onde Kai está, dizendo que vai assumir essa missão, e só precisa que Tino vá com ela. Kai imediatamente se recusa a atender seu pedido, porque não quer colocar a vida de Tio em perigo, então não deseja que a moral dos outros também seja diminuída. Ele diz que todos ali irão para a missão, e em seguida Eva lhe diz para assumir o comando do grupo. Kai fica surpreso ao ouvir isso, mas todos os outros se sentem aliviados, pensando que a segurança deles está garantida se o mestre do clã estará com eles. Kai percebe que ele não pode simplesmente dizer que não vai com eles, então diz que se juntará a eles mais tarde. Até lá, Sven, que está na toca do lobo branco, assumirá o comando. Antes de todos partirem, Kai diz ao homem para ter cuidado com o monstro slime, caso esteja presente no cofre. A equipe de caçadores de tesouro vai para o cofre de tesouros, sem saber que é a base da Torre Akishik, que pensa que Kai enviou os caçadores de tesouro lá para lidar com eles. Enquanto eles estão divididos sobre como reagir, Sofia diz que há uma chance deles atacar os caçadores quando ainda não estão prontos. Ela afirma que seu sistema de defesa foi projetado para combater os caçadores mais poderosos, e somente o grupo dos Greves combinado pode vencê-lo. No entanto, apenas Kai e Liz e a alquimista Citri estão perto da capital nesse momento, e ela já tem um plano de como derrotar Kai e Liz. Citri é a única contra a qual ela não tem uma estratégia infalível, mas parece que Sofia tem algumas contas pessoais a acertar com ela e declara que irá esmagá-la pessoalmente. Ela diz que Citri descobriu a teoria de seu mestre sobre a criação de novos cofres de tesouro e que ela também tem tentado fazer isso. Sofia afirma que não pode deixar que ela faça isso e pede permissão ao mago para usar seus métodos. O mago lhe dá permissão e a torna comandante de sua força para essa batalha, mas seu número 2 não parece muito entusiasmado com isso. Acima deles, Ivan e seu grupo não encontraram nada de anormal, mas ele ainda acredita que Kai os enviou para algum propósito especial. De repente, ele recebe uma ligação e pede a seu colega que toque o apito de emergência para alertar os outros caçadores de tesouro para saírem. Sven conta a ele sobre a mensagem de Kai, para ficarem atentos a um slime, e os caçadores de tesouro ficam irritados porque deveriam estar seguindo as ordens de um homem que nem mesmo tem coragem de estar presente. Sven lhe diz para confiar no julgamento de Kai, e então recita uma história sobre uma vez como ele convidou todos para uma festa de observação de flores e pediu que trouxessem suas armas. Assim que Kai fez o brinde, um cofre de tesouro se manifestou atrás dele, e todos perceberam que ele havia previsto isso. Os caçadores ficaram surpresos com isso, e Sven mais uma vez lhe diz que as informações que Kai fornece são mais valiosas que qualquer coisa que podem encontrar. De volta ao escritório de Kai, Lily está importunando para que dê algum trabalho também, porque ela quer mostrar sua habilidade corpo a corpo na frente dele. Kai já está irritado com o comportamento dela e se pergunta quanto tempo ele terá que tolerar antes que os caçadores possam resolver o problema na Toca dos Lobos.
e ele possa simplesmente aparecer por lá. Justo então, a alquimista Citri chega e diz a Kai que está ali para ajudá-la a lidar com uma organização incrivelmente forte e astuta que pode se tornar uma ameaça para eles no futuro. Kai imediatamente expulsa Liz e Tino do escritório, ao ouvir os detalhes sobre a torre Akashica de Citri. Do outro lado da cidade, Gar também veste sua armadura de batalha para entrar no cofre do tesouro e provar que seus dias de glória ainda não acabaram. Sua assistente tenta impedi-lo, pois ele definitivamente vai puxar alguns músculos e acabar machucado nas costas. De repente, Citri vem vê-lo e compartilha informações importantes sobre seus verdadeiros inimigos. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e assista o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. De volta ao escritório de Kai, ele pensa em como Citri era a única pessoa do círculo de amigos que não era excessivamente forte. Ela sempre soube que não poderia lutar na linha de frente, e queria fazer algo diferente para apoiar seus amigos. Naquela época, Kai foi quem lhe deu a ideia de ser alquimista, e assim ela se tornou a maior alquimista. Citri contra Kai, que o slime que ela criou tem a habilidade de se adaptar rapidamente ao ambiente e evoluir, mas é um protótipo instável e falho. No entanto, ela garantiu que ele nunca a atacaria ou a Kai, e ele fica alarmado pensando que a cidade corre perigo. Ele já tinha dito a Citri que não sabe quando e como o slime desapareceu, então ela simplesmente acredita que ele deve ter saído da cápsula e escapado pelo sistema de esgoto. Kai fica um pouco aliviado por ela confiar nele cegamente, e então Citri diz que há algo mais sobre o qual precisa falar, que pode ser ainda mais perigoso do que um slime fugitivo. De volta ao Covil dos Lobos Brancos, Sven descobre através dos reforços que Kai não vai se juntar a eles tão cedo, e que ele também não permitiu que Liz viesse. Sven fica um pouco aliviado por não ter enviado a indomável Liz, e decide dar um discurso de incentivo a todos os caçadores do tesouro. Ele pergunta se estão preparados para lutar contra um slime, e todos os caçadores respondem que até crianças podem derrotar slime, e que não precisam se preocupar com eles. Bem, Sven sabia que isso aconteceria, e amaldiçoa Kai por não dar informações mais úteis. Então, um caçador muito feio decide entrar no cofre, porque acha que criar estratégias é para fracos. Todos zombam dele, e Sven diz que ele pode alegremente se tornar a primeira vítima dos monstros, e que aprenderão algo com sua morte. O feio o chama de covarde, enquanto segue adiante. Então, alguém timidamente levanta a mão para fazer uma pergunta. A Ruby se parece muito com Sofia, a chefe de defesa da torre Akashic, mas ela afirma que é uma alquimista do clã de Kai. Ela diz que trabalhou junto com Citri na pesquisa dos slimes, então tira um frasco de remédio, dizendo que ele pode matar qualquer slime, não importa o quão poderoso seja. Depois disso, eles veem motivos caçadores de tesouro, dizendo-lhes para buscar a glória, mas retornarem vivos. A investigação começa, e ao final do dia, eles não encontraram nada além de fantasmas de lobos, que são um pouco mais fortes do que o normal. Sven se pergunta se Kai estava errado dessa vez, mas pensa que seria uma coisa boa se fosse verdade. Nesse momento, o feio com inteligência negativa aparece e diz que se todos estivessem ali e não tivessem com medo de um slime, a missão já teria terminado. Ele vai até a floresta para regar uma árvore e amaldiçoa Kai por dar ordens, mas não ter coragem de ir para a ação. De repente, ele ouve um som estranho e vai investigar. Fica chocado ao ver dois homens em uma enorme besta-loba acorrentada. Os homens pertencem à torre Akashic. Ele diz que está ali para inserir a noz do Hulk no lobo, para que ele se torne super forte e derrube o maior número de possíveis de caçadores, exatamente de acordo com o plano de Sophia Black. Ele percebe que algo está errado ao ver a enorme ejeção e corre para enfrentar os dois caras. Ele derruba um deles, mas o outro lança uma bola de fogo contra ele. Água as bloqueia antes de dar um tapa no sujeito, e em seguida agarra o homem alto para espancá-lo primeiro e fazer perguntas depois. O homem alto pergunta se ele foi enviado por Kai, mas Ago diz que está ali por vontade própria. Enquanto ele espanca esse cara, o parceiro dele injeta o soro que aumenta o poder do lobo, que começa a derreter por fora, mas se torna ainda mais perigoso por causa disso. Os dois afirmam que o monstro buscará a maior quantidade de mana nas proximidades, e irá absorvê-la para ficar ainda mais forte. O monstro instantaneamente suga a mana dos dois magos, e Ago sopra o apito que alerta todos os outros. Sven diz a todos para se prepararem para a luta assim que ouve o apito, e eles se reúnem fora da floresta, armados e prontos. Logo, Ago chega correndo gravemente ferido e sem um braço, dizendo que Kai estava certo o tempo todo que um poderoso monstro slime está presente na floresta. Nesse momento, o lobo fantasma que se transformou em slime por causa do soro derretedor aparece e Sven atira uma flecha visando destruir primeiro suas pernas. Os magos lançam ataque de fogo e gelo contra o slime lobo, mas nada o afeta. Enquanto isso, Sven e o curandeiro vão verificar o estado de Ago, que lhes conta que viu tudo. Dois sujeitos misteriosos injetaram algo no lobo fantasma e transformaram ele em slime. O slime do lobo sai ileso da barragem mágica. Sven decide testar ataque físico.
Ele mira o arco no slime e dispara meia dúzia de flechas rapidamente, mas elas não causam dano nenhum. Sven fica chocado ao ver que nem ataques mágicos nem físicos funcionam no slime, mas, ainda assim, diz aos caçadores que lutarão enquanto puderem. O slime do lobo começa a atacá-los, e Sven o instrui a manter distância e desviar dos ataques, pois o monstro é bem lento. Em seguida, ele corre até Sofia e pede o químico anti-slime que ela tinha. Ela diz que os slimes devem se autodestruir se tocar no remédio. Sven assume a missão de garantir que isso aconteça. Ele começa a correr para atrair o slime lobo, que, de repente, salta em sua direção. Sven rapidamente planta o frasco no chão e desvia para o lado. O slime cai sobre o frasco, quebrando, e ao tocar no químico, numerosas explosões ocorrem dentro do seu corpo. Todos pensam que será o fim da luta, mas o slime lobo absorve todas as explosões e sobrevive. Sven fica desanimado, porque o lobo não era realmente um slime, caso contrário teria morrido. Um homem armado ao lado dele diz que Kai mencionou que era algo parecido com o slime, e não um slime propriamente dito. Sven começa a amaldiçoá-lo e aos greves. De repente, Citri chega para ajudá-lo, pois literalmente implorou a Kai para colocá-lo no comando do covil dos lobos brancos. Ela diz a Sven que o motivo pela qual eles não conseguem ferir o slime do lobo porque a mana densa está agindo como barreira. Ela se interessa pelo monstro único, algo que nunca viu antes, e ao observá-lo percebe um fantasma lobo derreteu e se transformou em slime. Ela se aproxima do perigoso monstro, desviando casualmente seus ataques, ao notar que ele está caçando pessoas com alta quantidade de mana para restaurar seu corpo normal, pensando que é um experimento fracassado de alguém. Ela decide lhe dar um fim misericordioso. Ela lança um frasco no slime do lobo e pede a Sven para atirar nele. Ele acerta o frasco e a cabeça do slime com precisão. Citri então explica que o frasco continha antimetal, um material que anula as defesas do monstro. Nesse momento, Gar também chega totalmente equipado para a batalha, surpreendendo Sven ao vê-lo assim. Citri comenta que pediu carona para Gar mais cedo, pois, diferente de sua irmã Liz, ela não pode simplesmente sair correndo por aí. Isso não responde às perguntas de Sven. Então Citri diz que tem uma boa ideia do que aconteceu e quem está por trás disso. Ela leva todos ao acampamento e explica sobre a existência da Torre Akashic e seu líder, Mestre Magus. Os homens de aparência formal comentam que Magus foi banido da capital imperial há muito tempo, mas Citri pergunta se eles realmente acham que um banimento seria eficaz. Ela informa que esse acampamento é a base da Torre Akashic, e Sofia sugere que elas possam ter equipamentos importantes ali. Citri confirma e diz que a Torre Akashic está preparada para lutar, para proteger suas pesquisas ilegais. Determinada a detê-los, ela pede a todos que a sigam, afirmando que apesar de não ser Kai, fará o seu melhor. Mais tarde, enquanto todos preparam para a luta, o assistente de Sven comenta que Citri parece bastante corajosa. Sven responde para não subestimar aquela garota, pois ela usou sua fraqueza a seu favor, utilizando qualquer meio necessário para vencer. Nesse sentido, ela é tão monstruosa quanto os outros greves. Enquanto isso, Liz está sentada no colo de Kai implorando para ajudá-la, argumentando que Citri é a mais fraca, mas ele recusa firmemente a ceder aos caprichos dela. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. No fundo da caverna dos lobos brancos, no esconderijo da Torre Akashic, os líderes estão lendo o manual de instrução deixado por Sofia. Ela escreveu que eles deveriam liberar os fantasmas capturados um por um. No entanto, os homens discordam, argumentando que isso tornaria mais fácil para os caçadores derrotá-los. Apesar de seu mestre dar autoridade total a Sofia, os homens acreditam que uma mulher não entende nada de guerra e decidem assumir o controle da situação. Eles ignoram suas instruções e resolvem lançar todos os fantasmas ao mesmo tempo. Do lado de fora da caverna, Citri e os outros aventureiros estão interrogando dois membros da Torre Akashic, que capturaram. Citri promete liberá-los se eles revelarem a localização do mestre Magus. Os dois idiotas estão dispostos a sacrificar suas vidas por seu mestre, mas isso era apenas uma pergunta armadilha. Citri só queria confirmar que Magus era realmente o mentor por trás dessa operação. Ela diz aos prisioneiros que podem colaborar pelo jeito fácil ou pelo jeito que ela prefere. Quando eles se recusam a falar, ela tira um soro da verdade para usar neles. Porém, os oficiais do governo com o livro da lei afirmam que usar coisas que manipulam mentes alheias é contra a lei. Citri apenas pergunta se eles se importam mais com a lei do que capturar magos. Até mesmo Gar fica ao lado dela, pedindo aos oficiais que a deixem fazer seu trabalho. Ela afirma a todos que estavam apenas jogando com suas mentes e que o soro da verdade não passa de um Gatorade de sabor exótico. Ela então bebe tudo, mas de repente um rugido alto estremece o acampamento. Todos saem e encontram um lobo gigante vindo em sua direção. Desta vez ele é vermelho e mais rápido que o anterior. Citri diz que será necessário analisar as barreiras ao redor do monstro para destruí-lo, e, para isso, precisa que os tanques fiquem na frente dele e suportem seus ataques. Apesar do medo, um dos tanques obedece, mas o monstro imediatamente lança seu escudo pelos ares. Citri então comanda os magos a atacarem o lobo, por todos os lados, enquanto descobre que sua barreira mágica o torna imune a ataques corpo a corpo.
Ela se pergunta como pode lidar com isso, quando de repente um lobo azul aparece. Todos entram em pânico e acham que deveria recuar imediatamente, mas Cid comenta que nunca imaginou que a Torre Akashic tivesse idiotas no comando. Sendo uma organização de pesquisadores, ela pede que todos parem de atacar e recuem para um lugar seguro. Nesse momento, os dois monstros se enfrentam. Eles começam a se atacar mutuamente, e Citra explica que os lobos perseguem o inimigo com maior quantidade de mana, o que faz atacar seus próprios companheiros. Logo mais, lobos aparecem e todos começam a lutar entre si. Os dois prisioneiros ficam chocados ao ver sua arma poderosa falhar. Dentro da base, magos repreendem os imbecis que cometeram esse erro e não pararam mesmo após ver os dois primeiros monstros brigando. Sofia, em contato com eles por um meio de dispositivo de comunicação, afirma que não há nada que possam fazer sobre os monstros agora, mas eles ainda têm mais um truque na manga. No entanto, Sofia informa a todos que a situação externa mudou, pois Citra e Gar se uniram aos caçadores. Magos entram em pânico ao ver o nome de Gar, mas Sofia diz que ainda tem boas chances de vencer. Ela afirma que recuar está fora de questão, porque os caçadores capturaram 2 de seus homens, e mesmo que eles não revelem nada, Cid acabará descobrindo a localização da base mais cedo ou mais tarde. Sofia propõe atrair o inimigo para a base, antes que eles possam se preparar e destruí-los, de uma vez com a carta na manga do mestre. Primeiro, ela planeja liberar uma besta incrivelmente poderosa, chamada Malice Eater, para dominar os caçadores. Contudo, como a criatura ainda está em modo de treinamento, alguém precisa controlá-la. Ela se dirige a Flick, o responsável pelo último erro, dizendo que esta é sua chance de mostrar todo o seu potencial, pedindo que ele controle o Malice Eater para cercar os caçadores. Provocado por suas palavras, Flick jura a magos que atrairá os caçadores para a base. De volta à base dos caçadores de tesouro, a Sofia Clone observa Cid ocupada com o trabalho e começa a refletir sobre como Cid sempre foi gênio sem concorrência. Ela era incrivelmente motivada e trabalhadora, o que fez a Sofia Clone frequentemente se sentir insegura por ser a sombra dela. De repente, Sam se aproxima e tira seus pensamentos, comentando que o remédio anti-slime dela não funcionou no monstro anterior, porque aquilo não era um slime e Kai deveria ter dado mais detalhes. Ele rapidamente muda de assunto e pergunta por que os dois prisioneiros estão olhando para ela, já que, segundo ele, ela não é a pessoa mais atraente do acampamento. Ela responde que não fazia ideia do motivo, e Sam diz a ela para procurar caso algo aconteça. Depois disso, Cid descobre a localização da Torre Akashic, a analisar o terreno e o fluxo de mana na região. Todos ficam surpresos, e Cid pergunta aos prisioneiros se sua posição está correta. As reações apavoradas deles são suficientes para confirmar sua teoria. Eles imediatamente gritam pela alquimista ruiva para libertá-los, chamando de Sofia. Os caçadores perguntam do que eles estão falando, e Citra explica que Sofia é sua maior inimiga e uma aluna de magos. Ela conta que tentou encontrar Sofia por muito tempo, mas nunca conseguiu mais de seus rastros. Para ela, capturar Sofia e magos é absolutamente necessário para destruir a Torre Akashic, e ela pretende resolver as contas com Sofia de uma vez por todas. Não muito longe dali, Kai, Liz e Tina estão se aproximando da base. Liz basicamente arrastou Kai até lá, e ele pensa que vai morrer, porque seus artefatos não estão totalmente carregados, e ele também não está com seus anéis de proteções. De volta ao acampamento, os caçadores estão a caminho da base da Torre Akashic, e o caçador, feio pra caramba, diz a Cid que se tivesse confiado nas palavras de Kai antes, não teria quebrado o braço. Ele está ansioso para saber mais sobre Kai, e Cid comenta que ele é um homem que um dia se tornará um caçador de nível 10. O sujeito feio fica surpreso ao ouvir isso, mas depois de tudo que aconteceu hoje, acredita que Kai é incrivelmente forte. Cid continua dizendo que Kai é forte, mas mesmo se ele fosse mais fraco que um coelho, ainda seria o melhor caçador de tesouro entre eles. Nesse momento, um relâmpago atravessa as nuvens, chamando a atenção de todos, e no instante seguinte, um poderoso raio atinge diretamente Cid. Ele foi lançado por Flick, que está montado um monstro-leão, voando enquanto vangloria-se do seu feitiço supremo, capaz de matar qualquer um instantaneamente. Flick desce ao solo, onde todos os caçadores foram derrubados, e declara que agora provará ao mestre que é melhor que Sofia. Para seu choque, Cid se levanta de repente e afirma estar acostumado com esse tipo de nível de feitiço, pois já enfrentou coisas muito piores do cofre de tesouro de nível alto. Flick entra em pânico, pois esse era seu feitiço supremo, mas Cid rapidamente cura Sven com um jato de água, restaurando instantaneamente. Sven avança contra Flick e o derruba, antes de atacar o leão monstro. No entanto, a criatura facilmente o repele. Mas, nesse momento, Gart surge e corta o monstro ao meio com seu machado, enquanto Cid continua curando todos com seu jato de água. De volta à base, Mago está furioso porque Flick levou apenas um monstro, quando deveria ter levado todos. Seus subordinados informam que o ataque supremo de Flick foi inútil e que os caçadores continuam avançando em direção à base. Ele sugere que Magus fuja enquanto segura os caçadores, mas ele se recusa. Magus declara que ainda possui uma carta na manga, além de Sofia, e que até que ambos percam ele não pode abandonar a base. Ele afirma que observar a batalha de seus discípulos é seu dever, e todos ficam emocionados com suas palavras.
Magus ordena que lutem com todas as suas forças, e seus subordinados juram que vencerão. Enquanto isso, Citra e os outros encontram a entrada para a base da Torre Kashyyyk, mas Sven acha que não deveriam entrar sem preparação. Gart afirma que ele é toda a preparação de que eles precisam. Ele pede a Citra e Sven que confie nele e entre na caverna, pois deseja mostrar a Liz que ainda tem o que precisa para vencer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e confira o próximo vídeo na sua tela. E uma estátua de pedra de repente se despedaça, revelando um golem. Magus afirma que esta é a maior arma da Torre Kashyyyk e está confiante de que os inimigos não serão capazes de derrotá-la. O golem sai da caverna, onde Gar está pronto para enfrentá-lo. Ele balança sua espada pesada contra o velho, que precisa usar toda a sua força para bloquear o ataque. Vendo o melhor combatente inimigo encurralado, os outros membros da Torre Kashyyyk decidem partir para o ataque. Eles voam alto, fora do alcance de Sven e dos outros atacantes. E, enquanto todos estão ocupados lutando ou esperando sua vez, os dois prisioneiros tentam cortar as cordas que amarram suas mãos. Um dos leões voadores ataca Sven e o fere, mas ele usa sua magia de cura e diz aos amigos para não deixar o moral cair. A situação parece crítica para os caçadores de tesouros, mas de repente Lee chega ao campo de batalha e atinge um dos leões voadores com super velocidade, derrubando. Todos ficam animados com a presença de Lee, e Sven incentivam-os a avançar. Enquanto isso, Kai e Tino estão sozinhos na floresta. Kai está um pouco preocupado porque Lee foi lutar, deixando sem uma guarda-costa confiável. De repente, Tino sente uma presença e alerta Kai, perguntando se deve lidar com quem está próximo. Kai pede para deixá-los em paz, pensando que são apenas animais selvagens. No entanto, as pessoas que Tino sentiu são os prisioneiros da Torre Kashyyyk, e eles ficam confusos com o fato de Kai deixá-los ir. Kai nem sabe que eles são, e, quando decide continuar sua jornada, além de sua visão noturna, perde energia, obrigando-o a deixar Tino guiar o caminho. De volta ao campo de batalha, Lily está dominando os leões voadores, e pergunta aos caçadores de tesouro como podem estar tendo dificuldade contra isso. Ela chama Citra de fraca, e Citra pergunta o que ela está fazendo ali. Liz diz à irmã que implorou a Kai para deixá-la vir. Em seguida, voltou à ação. Ela se move como um raio para atacar o golem, mas percebe que ele é mais resistente do que esperava. Mantendo sua estratégia de atacar com alta velocidade, ela empurra para trás e começa a causar alguns danos. Gar não quer ser superado por ela, então ataca o golem com seu machado, congelando a ponto de impacto. O golem cai no chão e Sven mira nele. Ele parece desativado por um momento, mas logo reinicia, retornando sua ofensiva. Gar balança seu machado de gelo contra o golem, mas ele desvia do ataque e salta alto sobre ele. Ninguém consegue acreditar que aquele pedaço de sucata poderia pular tão alto e ser tão ágil, lembrando de Anon, um dos 6 Grevros, que é quase do mesmo tamanho do golem, mas ainda mais ágil. Lee se pergunta se o golem foi modelado com base em seu amigo, mas decide que isso não importa, pois precisa destruí-lo. Ela salta para atacá-lo, mas o golem desprende sua mão, revelando um canhão e dispara contra ela. O projétil de energia raspa no abdômen de Liz, forçando a recuar, já que não é bom lidar com os ataques de longa distância. Enquanto ele continua correndo para evitar os tiros do golem, Citra percebe que é difícil destruí-lo, mesmo com o poder ofensivo de sua irmã. Eles deveriam tentar esgotar a bateria do golem. Liz leva isso para o lado pessoal e ataca o golem para provar que pode derrotá-lo. Ela acerta um poderoso combo, fazendo-o cair, e Gar ataca o pé do golem para finalizar o trabalho. No entanto, o golem ativa propulsor em suas costas e voa para longe, o que faz Liz desistir de derrotá-lo. Nesse momento, Kai chega e pergunta como todos estão indo. Ele não se abala nem um pouco ao ver o gigantesco golem em sua frente, e todos estão certos de que a luta está prestes a acabar, já que o caçador mais forte chegou ao local. De repente, o golem começa a voar em direção a Kai, e Tino se agarra a ele por medo. No entanto, Kai continua agindo de forma despreocupada, até que subitamente o golem é repelido antes mesmo de atingi-lo. Ele colide com a parede e se desliga. Todos perguntam a Kai qual foi o golpe secreto que ele usou dessa vez, mas ninguém sabe que Kai sequer viu o golem durante toda a luta, já que suas lentes estavam desligadas. Ele então pergunta a Tino porque todos estão agindo como se algo grande tivesse acontecido. A luta termina assim, e os caçadores de tesouros invadem a base da Torre Kashyyyk, confiscando tudo que encontraram. Kai recebe um relatório de Citra, que agradece por ter enviado Liz no momento certo para ajudá-los. No entanto, a batalha ainda não acabou, e Citra planeja destruir a Torre Kashyyyk pessoalmente. Enquanto isso, os 2 prisioneiros fugitivos se encontram com magos, e os outros fugitivos que estavam na base após perder a batalha. Os 2 homens estão certos de que a alquimista ruiva entre os caçadores de tesouro é Sofia, e diz que Magus que ela deve ter se infiltrado na base inimiga e pode estar planejando algo. Porém, Magus já não tem mais coragem de lutar contra Kai, pois nem consegue imaginar o que ele fará a seguir. Ele decide deixar o Império e pede a seus homens que chamem Sofia de volta. Enquanto isso, Kai participa de uma reunião com Gar, e um oficial do governo quer que ele revele tudo que sabe sobre a Torre Kashyyyk.
Kai, no entanto, deixa claro que não sabe de nada e sugere que converse com Citri, que estava no comando. O oficial do governo fica nervoso ao ouvir o nome dela. 3 anos atrás, houve uma fuga em uma prisão e todas as evidências apontavam para Citri, o que resultou em seu rebaixamento para o rank 2 e na perca de seu título. No entanto, Gaara interveio pessoalmente para provar sua inocência, e desde então os oficiais têm evitado mencioná-la. Na base improvisada da Torre Kashyyyk, os discípulos de Mago capturaram e trouxeram alguém que acreditasse ser Sofia. A garota está assustada e pergunta o que vão fazer com ela. Magos pede que ela pare de fingir, mas a jovem insiste que não é Sofia. Enquanto o leão voador parece hostil em relação a ela, Magos percebe que ela está dizendo a verdade. Nesse momento, a verdadeira Sofia chega com uma garrafa de vinho, deixando todos confusos. Sofia, no entanto, não reage ao ver sua sósia e diz a Magos que, apesar de serem idênticas, há algumas diferenças perceptíveis entre elas. De repente, Sofia tira sua peruca e seu manto, revelando ser, na verdade, Citri. Todos entram em pânico, e Magos pergunta como ela ousa passar por Sofia. Citri diz a Magos que ela é mesmo Sofia que ele conhece. Todos ficam chocados ao ouvir isso, pensando que Citri o estava traindo desde o início. Ela nega e explica que se juntou à Torre Kashyyyk porque ficou profundamente impressionado com o trabalho de Magos. Citri respeita muito sua curiosidade e sede de conhecimento, e o ajudou porque queria ver os resultados. No entanto, ela diz a Magos que agora precisam parar com tudo isso. Ela revela que o motivo de Kai ter deixado os homens de Magos ir embora, mesmo após capturá-los, e de não ter tomado nenhuma atitude contra eles até o final, foi um aviso para que ela parasse e voltasse para ele. Citri garante a Magos que não revelou nada, mas que Kai tem o poder de enxergar através de mentiras. Ela explica que Kai planejou tudo, que eles pudessem testar suas pesquisas contra caçadores de nível alto, e que em grande parte foi um sucesso. Quando Gore atacou Kai na noite anterior, Citri interveio para impedir a destruição dele. Ela informa a todos que as pesquisas foram confiscadas, que todos serão presos, mas que continuará os experimentos. Como a pessoa chamada Sofia nunca existiu, ninguém a encontrará e toda a culpa recairá sobre Magos. Em seguida, Citri se aproxima de sua assistente, explicando que usou sua aparência por causa do cabelo vermelho chamativo. A garota começa a chorar e desmaia. Nesse momento, os discípulos da Torre Kashyyyk tentam atacar Citri, mas ela comanda o leão voador para ajudá-los, e todos recuam. Magos, no entanto, usam um poderoso ataque de fogo, que mata o leão. Citri permanece ilesa, pois estava preparada para isso. Ela havia encontrado o slime de Kai, que absorveu o ataque para protegê-la. O slime começa a devorar o corpo do leão, e Citri explica que essa é sua melhor criação, capaz de crescer continuamente ao consumir mana. Magos entra em pânico, percebendo que o slime tem o potencial de devorar toda a terra. Citri revela que apenas queria testar o desempenho do slime contra um poderoso mago como ele. De repente, os discípulos de Mago ativam uma bomba de fumaça e pedem que ele fuja, enquanto eles tentam conter o slime dourado. Enquanto o Magos tenta escapar, ele esbarra em alguém muito musculoso na porta que cai das escadas. Ele entra em desespero ao ver que está diante dele. Citri aparece e explica que queria se tornar forte para se igualar aos seus amigos, mas criar golems era caro e demorado, por isso decidiu criar uma quimera. Para isso, ela invadiu uma prisão de alta segurança e usou os prisioneiros fugitivos como matéria-prima para criar sua criatura. Magos percebe que está diante da pessoa mais impiedosa que já conheceu. Citri coloca sua máscara e declara que será um excelente material para seus experimentos. A quimera mata Magos, e todos os outros são presos após Citri apagar suas memórias. Ela também apaga as lembranças de seus assistentes e relata a Kai que tudo terminou bem. Citri comenta que será mais cuidadosa com os materiais da próxima vez, mas Kai não entende muito bem o que ela quer dizer. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e assistir ao próximo vídeo que está na sua tela. Confiscado da base da Torre Akáshica, Kai diz que gostaria de ter o golem akáshico e outra coisa cujo nome rima com água. Os funcionários do governo ficam chocados, e embora entendam por que Kai está pedindo o golem, perguntam por que ele quer os comedores de malícia. Kai, com ouvidos muito aguçados, ouve água em vez de Yaters, comedores, e diz aos funcionários que obviamente quer beber. Todos começam a se preocupar com sua saúde mental. No fim, os oficiais concordam em lhe dar os comedores de malícia, mas não o golem. Citri agradece a Kai por negociar em seu nome e vai buscar os temíveis leões voadores. Enquanto isso, Gar se aproxima de Kai com notícias preocupantes. Ele menciona um grupo de caçadores de tesouros chamado Trovão Devastador, que chegou recentemente à capital. Eles são liderados por um famoso caçador de nível 7 chamado Arnold Reio. Kai não o conhece e pergunta se é o cara da série O Exterminador. Gar ri e diz que Arnold supostamente matou um dragão. Ele dá um leve tapa nas costas de Kai, mas até mesmo esse gesto é suficiente para destruir um dos anéis de segurança de Kai. O velho vai embora, e então Kai percebe um cartaz sobre o grande leilão de relíquias que acontecerá em breve.
Ele quer muito participar, pois terá as melhores e mais raras relíquias, mas percebe que não tem muito dinheiro no banco no momento. Ele pensa em pegar dinheiro emprestado de Citri, embora ainda não tenha devolvido o que pegou antes. Nesse momento, uma recepcionista se aproxima e se apresenta como sobrinha de Chloe G. Ela comenta que seu tio parecia estar de bom humor e diz que eles estavam falando sobre um novo cara chamado Óleo de Amêndoa. Citri chega nesse instante, e eles saem juntos, passando por Arnold e seu grupo no caminho. Quando chegam ao clã, Citri revela um adorável filhote de comedor de malícia que ela ensinou a não machucá-la nem a Kai. O filhote pula em Kai para brincar, mas até mesmo os toques brincalhões dele são suficientes para ativar os anéis de segurança de Kai. Felizmente, Citri o afasta antes que ele destrua todos os anéis e decide nomear o filhote de Gatorade porque Kai achou que fosse algo para beber. Kai não está mais preocupado com esse mal-entendido porque precisa recarregar suas relíquias, mas descobre que sua amiga Lúcia, a maga do grupo, não pode voltar para casa, pois estão enfrentando um chefe monstro poderoso na masmorra. Citri, falando nisso, dá a ele uma relíquia especial que pode salvar um feitiço para emergências. Ele já tem uma, mas Citri pede que ele fique com essa e talvez a use no dedo anelar da mão esquerda. Depois disso, ela dá uma massagem nele, que ela parece aproveitar mais do que ele. Quando Kai menciona que suas relíquias estão sem mana, Citri pede que ele deixe tudo com ela. Ela reúne todos os caçadores de tesouros e anuncia que terão um treinamento especial em técnicas de cultivo mágico, supostamente idealizado por Kai. Ela diz que será um treinamento difícil, mas quem completá-lo se tornará um mago no mesmo nível de Lúcia. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas, como Citri disse que foi Kai quem criou o método, acreditam nela. Elfos chamados Lapis e Cris desafiam os novos métodos. Cris olha para Kai de cima, dizendo que ele deveria cumprimentar sua irmã adequadamente, já que ela é muito melhor do que ele em tudo. Lapis pede para ela se comportar, mas até mesmo ela não tem uma opinião muito alta sobre Kai. Ele sabe que elfos vivem muito tempo e têm talentos excepcionais em magia, então tendem a menosprezar todos que não são grandes magos. Lapis pergunta a Citri se ela tem certeza de que esse treinamento pode transformar qualquer pessoa em um mago como Lúcia, que até os elfos respeitam. Citri confirma, afirmando que Lúcia se tornou tão forte graças a um treinamento semelhante. De repente, uma maga chamada Marieta, do grupo de 100, se oferece para ser a primeira, embora esteja nervosa com o treinamento. No entanto, o treinamento se revela um pouco decepcionante, ela apenas precisa carregar as relíquias de Kai, o que é surpreendentemente difícil, já que o anel não parece se carregar completamente, não importa o quanto mana Marieta coloque nele. Citri diz para ela continuar, e, após muito esforço, Marieta finalmente consegue carregar o anel. Então, Citri diz que há ainda mais relíquias para carregar e faz Marieta recarregar os anéis mágicos um por um. Eventualmente, Marieta desmaia de exaustão, e Citri explica que a maioria das pessoas atinge o limite de sua capacidade de mana na adolescência, mas, se esgotarem completamente sua mana, há uma chance de aumentar esse limite em uma pequena porcentagem. Os caçadores reclamam que esse método não é prático, pois leva muito tempo para recarregar sua mana, mesmo para os elfos. Citri, no entanto, apresenta uma solução. Ela tira um medicamento especial e despeja algumas gotas na boca de Marieta, que acorda com um sobressalto e, em seguida, desmaia novamente por causa do gosto horrível do remédio. Citri explica que a capacidade de mana de Marieta aumentou e foi recarregada com sucesso. Ela revela que esse é o segredo da força de Lúcia, que não nasceu com um poder esmagador, mas trabalhou duro e tomou muito desse remédio para alcançar o que tem hoje. Todos ficam chocados ao ouvir isso, até mesmo Kai, que nunca soube pelo que Lúcia passou. Depois de carregar suas relíquias, Citri provoca os elfos, perguntando se eles não conseguem fazer o que Lúcia fez, mesmo sendo uma raça orgulhosa de sua magia. Os dois elfos aceitam o desafio, e Citri chama sua quimera com uma bolsa contendo todas as relíquias de Kai. Cris começa a carregá-las uma por uma, enquanto os outros magos do clã também se colocam a trabalhar para se tornarem mais fortes. Após isso, Kai e Citri vão à casa de Liz, que sai do banho sem toalha porque esqueceu de pegá-la. Citri fecha os olhos de Kai para que ele não veja sua irmã nua, e, após um pouco de confusão, Kai conta a Liz que estava planejando dar uma festa para celebrar o retorno seguro dela e de Citri. Liz quer abraçar Kai por isso, mas Citri consegue segurá-la. Então, Kai avisa Tino que ela também irá com eles. Eles vão a um restaurante para comer e beber, enquanto Liz e Citri continuam discutindo o tempo todo. Citri desafia sua irmã para um jogo de bebida e é embebeda de propósito. Citri tenta enganar Liz ao trocar as bebidas, mas Kai inverte os jarros e Citri acaba bebendo a bebida alterada. Como resultado, ela fica bêbada rapidamente e começa a desabafar sua frustração com Kai, dizendo que ele a via apenas como uma bolsa ambulante.
Ela pergunta se ele ao menos lembra o quanto lhe deve e insinua que ele pode pagar com seu corpo. Antes que Citri possa fazer qualquer coisa, Liz a ataca e a imobiliza no chão. De repente, uma confusão começa no local. Um dos caçadores de tesouros esbarra em Arnold, um caçador de tesouros de nível 7 com um temperamento curto. Seus subordinados exigem respeito, enfatizando que Arnold é um matador de dragões. Curiosa, Liz se aproxima e oferece cumprir os pedidos de Arnold por bebida e companhia. Ele a chama de pirralha e a manda embora, mas Liz joga a bebida na cabeça dele, para o choque de todos. Logo depois, quebra a caneca em sua cabeça e pisa nela, chamando-o de fraco e indigno de ser um rank 7. Arnold fica furioso, mas antes que ele possa reagir, Kai intervém, levando Liz embora e pedindo desculpas pelo comportamento dela. No dia seguinte, Eva conta a Kai mais detalhes sobre Arnold e explica que, apesar de Liz ter reagido agressivamente, o grupo de Arnold estava claramente errado por provocar sem motivo. Ela sugere que Kai peça desculpas, já que Arnold realmente derrotou um dragão de raio e seria imprudente torná-lo inimigo. Kai, no entanto, espera que o golpe de Liz tenha sido suficiente para fazê-lo esquecer o ocorrido. Ele pede que Eva marque uma reunião com Arnold e sugere que Gar atue como mediador. Durante a conversa, Kai divaga sobre o sabor de um dragão de raio grelhado, afirmando que seria divino. Eva fica perplexa, pois o corpo de um dragão é extremamente valioso como ingrediente mágico, e ninguém em sã consciência o comeria. Kai comenta casualmente que Citri uma vez preparou um bife de dragão para ele, e era delicioso. Ele continua brincando sobre isso, mas depois avisa para não levarem a sério, pois só está com desejo de carne. Enquanto isso, os subordinados de Arnold estão irritados com o que aconteceu no bar, mas Arnold, percebendo a força de Liz, não quer deixar o incidente passar. Ele decide ir à guilda para resolver o assunto. A recepcionista pergunta se eles estão lá para registrar uma reclamação, mencionando que ouviu que apanharam no bar. Um dos lacaios, ofendido, afirma que não estão lá para isso, mas para descobrir o nome de quem atacou Arnold. Nesse momento, Gar aparece e revela que a mulher que eles procuram se chama Liz e é conhecida como Sombra Silenciosa devido à sua rapidez e movimentos furtivos. Arnold exige saber quem Gar é, e ele se apresenta, explicando que já sabia da chegada do grupo de Arnold à cidade e havia avisado o guardião de Liz. Porém, aparentemente, esse aviso foi esquecido. Isso deixa os subordinados de Arnold ainda mais irritados, especialmente com o desdém implícito pelo chefe deles. Gar explica para os subordinados de Arnold que eles provavelmente viram Kai no bar e revela que, apesar de sua atitude descontraída, Kai é um caçador de tesouros de nível 8 conhecido como Mil Truques. Os lacaios ficam aterrorizados ao ouvir isso, mas Gar os tranquiliza dizendo que Kai não tolera intimidações, enquanto eles se comportarem, Liz será mantida sob controle. Ele também menciona que Kai enviou uma mensagem para eles, tirando um bilhete do bolso. A mensagem dizia: o dragão de raios deve ser realmente delicioso. Traga-me um. Gar se retira após entregar o recado, deixando Arnold furioso, que interpreta a mensagem como um insulto e um desafio, ordenando a seus homens que se preparem para lutar. Enquanto isso, no escritório, Kai comenta com Eva que sua dívida com Citri já alcançou 10 dígitos, deixando-a em choque. Ele explica que Citri sugeriu duas soluções. A primeira seria colocá-la na prisão, o que anularia a dívida, mas Kai descarta essa opção. A segunda seria se casar com ela, transformando a dívida em despesas familiares. Kai brinca que o casamento pode ser sua única saída, mas promete a Eva que pagará tudo. Eva sugere que ele pare de acumular mais dívidas e use a renda de sua equipe para quitar a dívida, mas isso será difícil devido ao leilão grandioso que se aproxima. Enquanto isso, os subordinados de Arnold tentam obter informações sobre Kai, mas só descobrem boatos de que ele tem a habilidade de prever o futuro e que parou de ir em missões porque as acha entediantes. De volta ao quartel, eles contam tudo a Arnold, que descarta parte dos rumores como exageros, mas admite que Kai deve ser um estrategista poderoso para alcançar o nível 8. Apesar disso, Arnold acredita que pode enfrentá-lo, já que é um lutador experiente de nível 7. Enquanto Kai tenta esquecer suas preocupações aproveitando o sol, Tino pula em sua varanda, acreditando que ele estava sorrindo para ela. Ela pergunta animadamente como pode ajudá-lo, e Kai brinca pedindo dinheiro. Tino, decepcionada, oferece parte de suas economias, mas Kai recusa, explicando que já deve uma quantia absurda a Citri. Quando ele menciona que a dívida poderia desaparecer se ele se casasse com Citri, Tino fica tão chocada que quase tosse sangue, acreditando que Citri está tentando monopolizá-lo. Kai tranquiliza Tino, dizendo que era uma piada, e a convida para um passeio para aliviar o clima. Durante o passeio, Tino sugere que Kai explore cofres de alto nível para encontrar relíquias valiosas, mas ele rejeita a ideia, dizendo que prefere não morrer tentando.
Nesse meio tempo, Arnold e sua equipe estão procurando o edifício do clã de Kai quando ficam surpresos ao vê-lo sozinho na rua. Arnold e seus homens o reconhecem do bar e se preparam para atacá-lo. Tino os desafia, mas eles pedem que ela saia do caminho, pois querem enfrentar Kai diretamente. Eles não têm nada a ver com ela de repente. Kai pede desculpas ao grupo pelo que lhes fez e está disposto a se ajoelhar, se for isso que eles desejarem. Tino não pode permitir que isso aconteça, mas Kai o impede, dizendo que eles realmente não deveriam lutar ali. Tino se liberta e então diz ao grupo que Kai não está lutando com eles porque está preocupado em acidentalmente matar fracos como eles. Kai pede para ela parar, mas ela não o faz e continua insultando o grupo de Arnold, o que o deixa muito irritado. Ele tenta resolver as coisas pacificamente, mas Kai diz que, se vão lutar de qualquer forma, deveriam fazer isso de forma ousada. Kai vai para o meio da rua principal, chamando a atenção de todos, esperando que algum de seus companheiros de clã apareça, mas ninguém surge. Um dos homens manda Kai parar de perder tempo, e ele, pacientemente, chama-o de Hunter A. O homem fica chocado, pois aparentemente esse é seu nome verdadeiro, e pergunta como Kai sabia disso. Arnold manda o homem não cair na armadilha do inimigo e confronta Kai, dizendo que ele subiu ao nível 8 por sorte e com a ajuda dos amigos, sendo muito fraco sozinho. Tino se ofende e diz a Arnold que não permitirá que ninguém difame seu mestre. Arnold percebe a determinação nos olhos dela, mas sabe que Tino ainda está longe de atingir seu potencial. Tino então pede permissão a Kai para lutar por sua honra, e, para a surpresa de todos, ele permite. Arnold fica nervoso, pois achava que Kai impediria a garota, mas ele diz que respeitará os desejos dela. Tino começa a atacar Arnold, que apenas bloqueia seus ataques. Enquanto isso, Kai olha ao redor, procurando por algum membro forte de seu clã que possa aparecer. Tino pede que ele preste atenção nela, e Kai começa a torcer por ela, dizendo que ela certamente vencerá se esforçar. Isso deixa Arnold furioso, que joga Tino no chão e pergunta a Kai quem ele pensa que é. Kai responde que não é ninguém especial, mas não permitirá que ninguém machuque seus aliados. Ele então tira o artefato único que Lúcia lhe deu e decide usá-lo para subjugar Arnold. Kai se lembra de quando pediu a Lúcia que criasse um feitiço de amplo alcance que pudesse subjugar um inimigo sem machucá-lo e sem afetar espectadores. Lúcia disse que era um pedido impossível, mas no final conseguiu desenvolver exatamente o feitiço que Kai precisava. Agora, ele usa essa magia de gravidade para imobilizar Arnold e seus homens no chão. Arnold pergunta se Kai é o mago, mas ele responde que isso não importa. Kai libera Tino do efeito do feitiço e diz a Arnold que, se ele quiser desafiá-lo novamente, deve seguir os procedimentos corretos, já que está desafiando um líder de clã. Ele informa que Arnold precisará derrotar os 3 grupos mais fortes de seu clã antes de desafiá-lo novamente. Esses grupos são liderados por pessoas poderosas como Ark e Sen. Arnold xinga Kai, mas acaba perdendo a consciência por causa do feitiço. Depois disso, Kai leva Tino para comer sobremesas. Tino se sente mal por não ter conseguido atender às expectativas dele, mas Kai a tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Ela, no entanto, pede que ele lhe diga a localização de um cofre com artefatos preciosos para que ela possa recuperá-los e ajudá-lo a pagar parte de sua dívida. Kai, confuso, não sabe o que responder. No dia seguinte, Arnold e seus homens estão bebendo frustrados após a humilhação sofrida nas mãos de C. Eles estão furiosos porque ele os provocou repetidamente e os subjugou sem causar nenhum dano. Além disso, ele ainda disse para enfrentarem as equipes mais fortes de seu clã se quisessem desafiá-lo novamente. Nesse momento, um homem com um penteado que é uma mistura de Juke e Polnareff chega da missão de reconhecimento. Ele informa a Arnold que foi até as 3 equipes principais que Kai mencionou para eles enfrentarem, mas foi recebido com surpresa e decepção. Sen disse claramente ao homem que Kai devia estar brincando com eles e que não precisavam levá-lo a sério. Ele também falou com a garota élfica que estava reabastecendo as relíquias, porque sua equipe é uma das 3 mais fortes, e ela disse que não são subordinados de C e não querem envolvimento com ele. Por fim, ele foi até o grupo de Ark, mas nem chegou a encontrar Ark, pois foi informado para não acreditar em nada do que Kai dissesse. Arnold, que tem andado por aí como veio ao mundo, fica ainda mais furioso ao ouvir isso e jura se vingar de Kai. No entanto, um de seus comparsas sugere esperar pelo grande leilão para comprar equipamentos melhores e, com sorte, vender a estranha relíquia que ficou encalhada no reino deles. Enquanto isso, Kai e Tino estão visitando uma loja de relíquias para que um especialista analise uma relíquia que encontraram recentemente. Tino conta que a encontrou em um cofre de tesouro de nível 1, seguindo os conselhos de C. O velho fica chocado porque a relíquia é de nível bastante alto.
Kai fica feliz em ouvir isso e pergunta sobre os efeitos dela, mas o homem responde que precisará de testes mais elaborados e que isso levará tempo, pois tem muitas relíquias para avaliar antes do leilão. Kai fica ainda mais empolgado ao ouvir isso e pede para ver as relíquias que serão leiloadas, enquanto o homem conversa com Tino. O velho, de alguma forma, concorda com essa troca porque Tino lembra sua neta. Ele pergunta como ela está e aconselha a contar com os amigos se as coisas ficarem difíceis. Ele diz que, apesar dos maus hábitos, Kai é um homem confiável, o que deixa Tino desconcertada. Ela afirma que seu mestre é maravilhoso, apesar de suas enormes dívidas e atitudes impulsivas, e que ela não é nada comparada a ele. Isso preocupa o velho, que decide confrontar Kai. Nesse momento, Kai encontra algo muito valioso entre as relíquias, uma máscara feita com a pele do rosto de um titã colossal. Ele acredita que isso permitirá mudar sua aparência como quiser. Ele já teve uma antes, mas Liz a destruiu porque era assustadora. Por isso, ele quer muito a máscara, para viver livremente sem ser incomodado. O velho chega e pede para Kai sair da loja porque tem muito trabalho a fazer. No entanto, Kai diz que está interessado na máscara e quer falar diretamente com quem a enviou para avaliação. O velho responde que ainda nem a avaliou, mas concorda em arranjar um encontro. Depois disso, Kai e Tino saem para continuar suas aventuras. Durante a sobremesa, ela pergunta a Kai como ele pretende conseguir dinheiro para comprar a máscara assustadora. Ela menciona que Citri está gastando muito em suas pesquisas e fornecendo poções de mana gratuitas aos magos, então não pode ajudar muito financeiramente. Isso deixa Kai tenso, e, enquanto caminha de volta para o prédio do clã, pensa que, se pedir dinheiro a Liz, ela provavelmente roubará outras pessoas. Ele se pergunta se há alguém que possa emprestar uma grande quantia, quando, de repente, vê a carruagem de um nobre em frente ao prédio do clã. Logo em seguida, uma garota loira aparece junto com Ark, agradecendo-lhe pelo tour pelo prédio. Ela comenta que, embora todos os caçadores sejam estúpidos, Ark é um verdadeiro cavalheiro e que ficou feliz em conhecer o local onde ele trabalha. Kai e Tino apenas a encaram, e a atitude da loira muda quando se dirige a eles. De forma rude, ela pergunta o que estão olhando. Ark apresenta a garota como Clair, filha de um conde, e Kai como mestre do clã. Clair comenta que ouviu falar muito sobre Kai, mas que ele parece fraco demais para alguém no nível 8. Ela continua jogando indiretas, dizendo que alguém tão fraco como ele não merece estar acima de Ark, mas Kai ouve tudo com um sorriso. Clair, irritada, pergunta por que ele não reage às suas palavras, e Kai responde educadamente que, como cresceu pobre sem modos, tenta ser cuidadoso na presença de nobres. Isso faz Clair começar a se sentir a vilã da situação, então decide ir embora imediatamente. Depois disso, Kai conversa um pouco com Ark antes de perguntar se ele tem muito dinheiro. Ark, sabendo que Kai quer comprar um artefato no leilão, recusa prontamente emprestar qualquer quantia. Kai fica desapontado e vai até Sen com o mesmo pedido, mas também é recusado, enquanto Ark se diverte com a situação. Logo, todos no clã ficam sabendo que Kai está tentando pedir dinheiro emprestado para comprar um artefato, e a notícia se espalha pela cidade como fogo. As pessoas começam a pensar que deve ser um artefato lendário, dada a determinação de Kai em consegui-lo, e o valor do item começa a subir. Entretanto, ninguém aceita emprestar dinheiro a Kai, e ele acaba tendo que voltar para Citri. Ela diz que dará a ele todo o dinheiro que precisar, colocando suas próprias necessidades de lado, o que faz Kai se sentir culpado e desconfortável. Eles aguardam o dono do artefato em um café, e Kai espera que consigam sucesso nas negociações. Para sua surpresa, o dono do artefato é ninguém menos que Arnold, que também fica chocado ao vê-lo. Eles se sentam para negociar, e, enquanto Citri e o assistente de Arnold jogam conversa fora, Arnold decide intervir. Ele diz que ninguém sabe o efeito da máscara, mas, se Kai está tão desesperado para comprá-la, deve saber algo. Arnold recusa qualquer acordo sem saber o efeito da máscara e exige que Kai revele o que sabe. Kai responde que não pode revelar os detalhes, mas tem certeza de que a máscara é perigosa e que seu uso é proibido pelo país. Ele avisa Arnold para desistir da máscara antes de se meter em problemas. Isso fere o ego de Arnold, que declara que não venderá o item, mas, imediatamente, reconsidera. Ele começa a suspeitar que Kai está usando psicologia reversa para provocá-lo, manipulando seu orgulho para que ele mantenha a máscara assustadora. Arnold decide que, como não tem utilidade para a máscara perigosa, é melhor vendê-la antes que as coisas fiquem complicadas. Ele resolve fazer a Kai uma oferta irrecusável, vender a máscara por 10 milhões. Kai fica chocado, pois esperava que Arnold aceitasse vendê-la por 30 milhões. Citri diz que está tudo bem, já que foi o outro lado que estabeleceu o preço, e imediatamente apresenta os 10 milhões em dinheiro para comprar o artefato.
No entanto, outras pessoas no café, interessadas no artefato rumoroso, iniciam um leilão competitivo. O leilão é vencido por Clair, que oferece 100 milhões. Kai não consegue competir e passa o resto do dia deprimido. Eva explica que o preço subiu tanto por causa de rumores sobre ele ter emprestado dinheiro de Art. No fim, nem mesmo Clair conseguiu comprar a máscara, já que outros nobres começaram a demonstrar interesse, e o governo decidiu enviá-la para um leilão oficial. Eva repreende Kai por tentar gastar tanto dinheiro enquanto já está endividado, e ele promete que não fará isso novamente. No entanto, Citri aparece no quarto com uma enorme bolsa de ouro, informando Kai de que conseguiu reunir 800 milhões, permitindo que enfrentem os nobres de igual para igual. Eva fica horrorizada ao ver essa quantia, mas Citri explica que vinha economizando esse dinheiro para seu casamento com Kai, portanto, considera justo usá-lo agora. Eva começa a dar um sermão, dizendo que Citri é a responsável por Kai ser tão irresponsável, mas Citri rebate, afirmando que é seu dinheiro e está tudo bem. Kai, cansado da discussão, vai até a janela para respirar um pouco de ar fresco. Citri logo segue, sugerindo que visitem Clair para descobrir por que ela quer o artefato e talvez negociar com ela. Kai gosta da ideia, e eles imediatamente vão ao encontro de Clair, que não fica nada satisfeita com a chegada deles. Ela comenta que Kai é tão audacioso quanto Art por procurá-la diretamente. Kai esclarece que não é rival de Art, mas apenas um amigo, admitindo que não o superou. No entanto, Clair interpreta isso como uma zombaria sobre sua paixão por Art. Clair declara que comprará o artefato mais poderoso a qualquer custo e o entregará a Art para que ele se torne o mais forte. Kai, contudo, diz que Art não ficará tão feliz com isso, explicando que ninguém pode se tornar o mais forte apenas com o uso de um artefato. Mesmo assim, Clair não está disposta a perder. Ela insiste que comprará o artefato para Art. Então, Citri afirma que seu orçamento é de 200 milhões e desafia Clair a superar essa quantia ou desistir. Clair fica desanimada, pois não pode gastar tanto. Ao consultar seu pai, ele diz que perder para Kai traria desonra à família. Ele decide retirar dinheiro de suas economias e até contrair um empréstimo, mas garante a Clair que ela deve vencer o leilão contra Kai a qualquer custo.